ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. 3 horas mais 1 minuto. Está no ar o Concentração na Rádio Bandeirantes, tarde de Copa do Mundo de Clubes. Meus amigos, esse torneio aí que tem chamado nossa atenção, tem prendido nossa atenção, confrontos curiosos, tirateima também com relação aí ao futebol brasileiro, que o Brasil pode oferecer. E também ainda de estreias, né? Porque neste momento, um dos favoritos, o Manchester City, está estreando, aliás, estreou com vitória, acabou de vencer aí o Casablanca do Marrocos por 2-0, resultado protocolar. E daqui a pouco, aqui na Rádio Bandeirantes, tem a estreia do Real Madrid, sob nova direção, Xabi Alonso comanda o Real Madrid depois de uma temporada ruim pelo que se espera do Real, nas mãos de Ancelotti, né? Muito campeão pelo Real Madrid, mas que viveu uma temporada um pouco abaixo do que se esperava, ainda mais tendo o Mbappé. É o novo Real Madrid, que também é muito favorito em tese, né? Talvez o mais favorito, se a gente for ver questão de poder, de tamanho e de tudo que o Real Madrid representa. Porém, do outro lado, tem aí, né, um novo rico do futebol, já há algum tempo o futebol árabe, e o Al Hilal, que também, olha, fez barbaridade por lá na Arábia Saudita. Tem um time recheado de jogadores que tiveram uma boa carreira no continente europeu. Então, é um duelo, sim, que promete de primeira rodada dessa Copa do Mundo de Clubes. 4 da tarde, a bola rola. A partir das 3h30, o Pedro Martelli assume o comando aqui da jornada esportiva, com a Nina Gagliotti nas reportagens, o Cláudio Zaidan nos comentários, comigo aqui o Guilherme Agrela no plantão. A gente vai começar a girar nossa equipe com as primeiras informações do jogo, porque esse Mundial de Clubes, essa Copa do Mundo de Clubes, tem chamado muito a atenção, Nina Gagliotti. Boa tarde pra você, Nina. Fala, PDV, boa tarde pra você, a todos os nossos ouvintes. Exatamente, uma Copa do Mundo de Clubes talvez até mais movimentada, mais inesperada do que a gente estava imaginando, com resultados surpreendentes, com europeus decepcionando. Hoje, o gigante entre eles estreia, assim como foi o City. Acho que eram... Hoje ainda tem jogo da Juventus, né, PDV? Mas assim, acho que eram os jogos que a gente estava bastante ansioso para ver como é que esses gigantes iam encarar. O City, Real Madrid, também a Juve. Ontem a Inter estreou com um empate, talvez considerado uma decepção para muitas pessoas, um resultado inesperado. Tivemos o Bayern de Munique passando o carro, esse sim, mas é bem verdade, contra um adversário bem fraco. Então a gente já vai tendo um gostinho do que vai ser os europeus nesse torneio, com estreia, viu, PDV? Já dá pra dizer, porque a gente já tem a escalação oficial do Real Madrid. Alexander-Arnold vai pro jogo. Então teremos sim a estreia dele com a camisa do Real Madrid. E no ataque, os brasileiros Vini Júnior e Rodrigo. Um meio de campo que a princípio era esperado com 4 jogadores, um 4-4-2 a princípio. Nada disso. Pelo que a gente vê aqui, vai num 4-3-3 o Xabi Alonso nessa primeira escalação dele à frente do Real, viu? Tá aí então, Real Madrid com Alexander-Arnold estreia
Jogador de primeira prateleira hoje no futebol, um lateral direito que joga com a 10, dá pra dizer assim. Daqui a pouco o Zaidan fala um pouco do Alexander-Arnold, lateral direito inglês que estreia no Real Madrid nessa partida de Copa do Mundo de Clubes contra o Al Hilal. Vamos ver um pouco o hino do Al Hilal? Aí, ó. O hino do árabe Al Hilal Nina Gagliotti, que também é uma equipe recheada aí de jogadores que já brilharam no futebol europeu, Nina. Sem dúvidas, inclusive com brasileiros também confirmados na equipe titular. Malcom, ex-Corinthians, lembra dele, PDV? Sim. Medalhista olímpico também com a seleção brasileira aqui nas Olimpíadas do Brasil. Marcos Leonardo também vai para o jogo, escalado entre os titulares. E Renan Lodge, ele que reclamou que não estava na lista do Carlo Ancelotti, e acho que hoje vai ser um bom dia para ele demonstrar se ele tem que ou não estar nessa lista, porque foi uma polêmica ao redor do mundo, né? Como assim um jogador que hoje não está nas principais ligas, não é considerado um destaque, ele que ficou bem chateado que não foi convocado. Vamos ver se ele tem bola então, porque hoje é uma partida contra o Real Madrid, é dia para ele brilhar, viu, PDV? Pois é, e o Al Hilal que tem o Inzaghi, atual vice-campeão da Champions League, né? Isso, saiu da Inter e assume também o primeiro jogo. E é o ex-clube do Jorge Jesus, treinador, e o ex-clube do Neymar, né? Há poucos meses aí o Neymar deixou o Al Hilal, retornando ao Santos, pegou uma boa grana por lá, jogou muito pouco por conta de lesões, foi preterido num dado momento, inclusive pelo Jorge Jesus, acabou deixando o Al Hilal sem deixar saudades, mas é um time aí que tem bala na agulha para contratar. E para comentar esse jogo aqui na Rádio Bandeirantes, 4 horas, a bola rola. Cláudio Zaidan. Zaidan, te faço uma pergunta. Tá gostando dessa Copa do Mundo de Clubes como evento e tá gostando do futebol praticado até aqui nesse Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes, Zaidan? Um abraço. Boa tarde, PDV. Fala, Manuel! A Grela. É isso aí, boa tarde, PDV. Um abraço pra você, pra Nina, pra Grela. Oi. PDV, tem jogos bons, né? Tem jogos bons. A gente deve sempre considerar o período do ano, né? Então tem muito time cansado, muito jogador cansado. Não só porque, no caso de quem joga na Europa, seria hora de férias, né? Mas porque há jogos demais, né? Há jogos demais. Isso deixou de ser uma peculiaridade tupiniquim, uma característica do Brasil, porque o Brasil tem os estaduais, então o calendário é sempre ali no limite, né? Por causa dos estaduais. Mas a Europa hoje é muito jogo, é muita data FIFA também, né? Tanto que eles inventaram a Liga das Nações, porque eles teriam de fazer amistosos e tal, e a FIFA determinou essas datas oficiais para que as federações ganhem dinheiro com os jogos das suas seleções, e há um excesso de data FIFA, né? Excesso. Então é muito jogo, é natural que alguns times, e particularmente alguns jogadores, estejam esgotados. Mas é legal, a competição muito boa, e vai ficar cada vez mais animada, né? Quando a gente tiver a definição dos classificados, e aí jogo eliminatório, perdeu, vai embora, é sempre bom, não há dúvida. Agora, é preciso racionalizar isso com menos data FIFA, menos data de seleção. Os clubes estão no limite, né? Tanto que a Liga Espanhola já decretou guerra contra o Mundial de Clubes. O que é uma bobagem, acho que é uma competição boa. E é de 4 em 4 anos, não é um negócio que acontece todo ano, né? Mas que é preciso racionalizar, é. E hoje está aí um gigante que tem sempre de ganhar, né? Você falou muito bem, o Real Madrid teve uma temporada fraca. Para ele, Real Madrid. Ele não ganhou o espanhol, o Barcelona foi campeão, e não foi nem para a final da Liga dos Campeões. Então, foi uma temporada ruim, com a despedida do Ancelotti, uma espécie de desfecho ali triste, né? De uma temporada em que o time não funcionou. E no Real Madrid a exigência é sempre no teto, é sempre máxima, tem de ganhar. Então, eles não vão dar cara de amistoso para essa competição, não. Ainda mais que o Xabi Alonso chega
E ele sabe, ó, a única coisa que eu posso fazer para já começar a ganhar confiança é título. Eu preciso desse título. Ele sabe disso. E do outro lado, o Inzaghi é uma outra história, não tem essa cobrança de título, mas é um time que gasta muito dinheiro. Você pega o elenco do Al Hilal, é caríssimo, dinheiro lá não é problema, você tem 4 clubes lá que são extremamente ricos, ele é um deles, né? E pode gastar à vontade, tanto que tem um bom elenco. Você vê no banco aí o Cano, esse jogador árabe, esse cara joga muita bola, não sei qual é a fase dele hoje, mas estranho ele tá no banco, meio campista, de muita categoria. Tem os brasileiros, tem o João Cancelo, né, que até há pouco tempo era titular da seleção portuguesa, então é um time bom, mas o Real não vai entrar olhando para a competição como amistosa, ele não vai jogar bocejando. O Xabi Alonso sabe que no Real Madrid você não tem tempo de pedir desculpas, de dizer não, vamos melhorar, temporada que vem a gente volta melhor. Isso não existe no Real Madrid. Você tem que chegar ganhando e é isso que eles vão tentar, PDV. Ô Zaidan, essa história aí dos europeus, né, da forma como eles podem lidar, é muito natural também que nesse começo eles têm um olhar assim um pouco desconfiado. Mas por ser a primeira edição e acho que por cair no gosto de muita gente, eu tenho a impressão, Zaidan, concordo com você, que a escolha do local para esse Mundial de Clubes, por ser o primeiro, os Estados Unidos vai sediar a Copa do Mundo no ano que vem, junto do México, do Canadá. A Copa do Mundo tem uma outra dimensão por tudo que representa, são nações e tudo, é um evento global, político até. Esse Mundial de Clubes, essa Copa do Mundo, por estar muito no início, talvez seria melhor se ela fosse disputada num país onde você tem o futebol como prioridade, né? Porque lá tem muita gente que foi para assistir o Mundial, mas me parece que a comoção local ainda, do americano, ela não é tão grande assim, e às vezes você olha e parece, os caras não estão dando bola. Talvez por lá, mas o mundo talvez hoje volte os olhos já para essa competição como um marco importante, né, Zaidan? Claro. PDV, eu acho que são 3 aspectos muito importantes no que você falou. A primeira Copa do Mundo, em 1930, vários países declinaram do convite, não quiseram participar. É claro que havia uma crise econômica fortíssima. É bom lembrar que no ano anterior houve o craque da Bolsa de Nova York, a Europa estava em crise, a economia dos Estados Unidos entrava numa crise profunda, que foi mais do que uma recessão, foi uma depressão econômica. Então, e a Inglaterra com aqueles ares de eu não jogo com essa gente, né? Eu sou o único profissional do mundo, eles são todos amadores, eu não vou entrar em campo para disputar ponto com esses plebeus, né? E só foi entrar em 50. Ainda perdeu para os Estados Unidos em Belo Horizonte, né? Perdeu por 1-0. Mas a primeira Copa também foi difícil organizá-la, muita gente não queria participar. E depois virou o que virou. Segundo aspecto importante, veja que o campeonato dos Estados Unidos, a Major League, não para. Não para, porque isso é muito da posição, da atitude dos Estados Unidos de olharem para as competições internacionais com certo desdém. Tanto que quem ganha a NBA, não há dúvida que a NBA é o melhor basquete do mundo, sempre foi, isso é indiscutível. Mas eles chamam de campeões mundiais. Não, os jogadores que são campeões da NBA são campeões mundiais. Eles tratam assim, você sabe disso, você acompanha a NBA direto. Sim. E, aliás, provavelmente o próximo, entre aspas, campeão mundial será o Oklahoma, né? Meu palpite aqui. Também tô achando. Agora, PDV, há um outro aspecto. O público local, os latinos, eles não estão saindo. Tem gente que não sai de casa. Há uma repressão brutal. Eles estão prendendo por cor da pele, por aspecto, por impressão de quê. E uma coisa é você chegar para alguém que está ilegal e dizer para ele, você não pode ficar aqui porque você está ilegal. Não. Há uma política fascista de mandar imigrantes sem julgamento para prisões em El Salvador. O tal de Bukele
transformou El Salvador no cárcere de aluguel dos Estados Unidos. Recebeu 6 milhões de dólares para isso. Mandaram venezuelanos para lá que nunca pisaram em El Salvador, portanto, óbvio, lógico, nunca cometeram crimes em El Salvador. Eles estão encarcerados em El Salvador e a pena foi ditada pelo ditadorzinho Bukele. E a Suprema Corte agiu de maneira irresponsável e covarde, porque ela falou, não pode, mas se for aquilo mesmo. Não avisou o Trump de que ele poderia ser processado, inclusive, se insistisse nisso. Ele continua fazendo. E agora, inclusive, Guantánamo, El Salvador, e querem mandar também para a Líbia. Os cárceres líbios. A Líbia está um caos, provocado, aliás, esse caos pelos Estados Unidos, do governo Barack Obama. Né? Eles destruíram a Líbia e colocaram o país no caos. Então, tem muito latino, inclusive brasileiros, né? Muitos brasileiros. Os caras não saem. Quando saem, é só pelo essencial, para ir para o trabalho e mesmo assim olhando para todos os lados, para ver se não há um agente do governo federal ali. É um clima de terror contra os imigrantes. E é claro que muita gente que iria aos jogos, iria para ver o seu país, ou para ver porque gosta de futebol, né? Há tantos e tantos imigrantes de países onde o futebol é muito forte. Os caras vão querer ver jogo, mas não estão saindo de casa. Isso está sendo denunciado, inclusive, por organizações dos Estados Unidos. Estão dizendo, os caras não estão saindo de casa, eles estão sendo caçados como criminosos. Né? Então, acho que tudo isso somado faz com que haja um certo anticlímax. Agora, na medida em que a coisa ande, né? Começa mata-mata, jogo eliminatório, um europeu contra um europeu, aí há rivalidade, um sul-americano contra o sul-americano, um brasileiro contra um brasileiro, por que não? Aí nós teremos uma competição formidável. Eu gosto do Mundial, mas escolheram o lugar errado, meu caro PDV. É isso, Zaidan, muito bom mesmo, exatamente. E torcer para que realmente dentro de campo aí esses times consigam levar a sério. Acho que é uma competição que o pessoal tá levando já de uma forma bem legal, bem interessante. Um ano para a Copa, né? E aí tomara que o clima também do mundo daqui a um ano esteja um pouco melhor, por pior que possa parecer no momento, né? É um momento, um contexto bem conturbado, como bem colocou o Zaidan, por muitos motivos, né? Não só nos Estados Unidos, mas no Oriente Médio também, que envolve também os Estados Unidos. Então, realmente, poderia ser até um sopro maior para essas pessoas que o Zaidan colocou muito bem, que poderiam estar ocupando aí os estádios, mas por conta dessa repressão não ocupam. Mas é o seguinte, eu vou fazer um giro aqui com o Guilherme Agrela, porque a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco. 3h30, em 3h30 tem Pedro Martelli assumindo o comando da jornada esportiva com o Real Madrid, com o Al Hilal, a estreia do Real nesta Copa do Mundo de Clubes. Muita expectativa aí para Xabi Alonso, iniciando também esse trabalho à frente do Real, onde ele jogou muita bola. Certo, Guilherme Agrela, um abraço pra você. Um abraço pra você, PDV, Zaidan, Manuel, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, porque acabou de acabar Manchester City 2-0 no Wydad Casablanca, time do Marrocos, gols de Phil Foden e Doku. Depois, Real Madrid e Al Hilal, que você confere aqui na Rádio Bandeirantes. E mais tarde, 7 horas da noite, tem Pachuca do México e RB Salzburg, time austríaco. E aí, para fechar essa primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, tem Al Ain e Juventus da Itália. A Copa do Mundo de Clubes bastante movimentada, que ontem teve o empate de Fluminense e Borussia Dortmund 0-0, River Plate 3-1 no Urawa Reds do Japão, e o Ulsan Hyundai perdeu para o Mamelodi Sundowns por 1-0, gol de Reiners, assim como o Monterrey, que empatou em 1-1 com a Inter de Milão, com gol dele. Sérgio Ramos, aos 39 anos, marcou de cabeça um golaço. Depois, Lautaro Martínez empatou para o vice-campeão da UEFA Champions League dessa temporada, viu, PDV? É isso, Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Real Madrid, amanhã o Palmeiras volta a campo com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Muita expectativa em cima de uma primeira vitória do Verdão dentro dessa competição, dentro dessa Copa do Mundo de Clubes. A gente volta em instantes com muito mais. 4 horas a bola rola para Real Madrid. O gigante espanhol
estreando, enfrentando a equipe do Al Hilal. A gente volta em instantes. Diário da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Bandeirantes. Oferecimento Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. E Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. A FIFA divulga que chegou ao valor de 1,5 milhão de ingressos vendidos nesta fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras foi a equipe brasileira que mais atraiu público, com 46.275 torcedores no MetLife Stadium em New Jersey. Esse estádio também recebeu o segundo maior público de uma equipe brasileira. O Fluminense, contra o Borussia Dortmund, colocou 34.746 torcedores. Já o Botafogo, na sua estreia em Seattle, contou com a presença de 30.151 torcedores. Já o jogo do Flamengo foi o que mais decepcionou em termos de público, 25.797 torcedores. Rede Bandeirantes de Rádio. 25 anos de história. A Action Technology, sinônimo de inovação em automação industrial, atinge um marco histórico e impulsiona a indústria. Nossas soluções garantem sua produtividade e transformam o mercado. E para celebrar em grande estilo, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Como no futebol, somos precisão. Action Technology, inovação que move o futuro. Há 25 anos. Acesse actiontechnology.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levando e voltar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá rolando a promoção que pode deixar você milionário. A Estrela Bet vai dar R$1 milhão no Mundial. Para participar é simples. A cada R$10 em apostas esportivas, você ganha uma chance premiada. São 40 mil em prêmios todos os dias. E na final, R$1 milhão. Acesse estrelabet.bet.br. Participe da promoção 1 milhão num instante e seja um craque de milhões. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. É a melhor da cidade, na qualidade, no frescor, na variedade e no preço baixo. Faça a melhor feira no Gigante Max Atacadista. Tâmaras 200 gramas, beterraba quilo 2,29, cenoura, cebola 2,69 o quilo, laranja pera, batata 3,89 o quilo, frango a passarinho lar 1 quilo 9,97, arroz solito 5 quilos 17,90, sabão brilhante 1 quilo 600 16,99. E tem ofertas e descontos exclusivos para você no Clube Max. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move. Atenção ABC! A Patriani tem 3 lançamentos em Santo André e um deles foi feito para você. No Campestre, são apartamentos com 3 suítes e ventilação cruzada, no único resort urbano do ABC. No bairro Jardim, são 2 suítes, para morar ou investir. E na Vila Assunção, mais uma excelente opção com 2 suítes. Visite os decorados em Santo André. Você ainda vai morar num Patriani.
Quer boas notícias para sua empresa? O Cell Banking é a solução de Banking as a Service da Cellcoin. Com ele, sua empresa passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros personalizados para seus clientes. Pix indireto, contas vinculadas, pagamento de contas, TED, débitos veiculares, saques, depósitos, tudo sem burocracias. Acesse cellcoin.com.br e conheça as vantagens do Cell Banking para sua empresa. Isso é Cellcoin, the best service for growth. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Bandeirada, com Reginaldo Leme. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Alô, amigas e amigos do esporte a motor. No GP do Canadá, Lewis Hamilton teve o infortúnio de atropelar uma marmota que cruzou a pista. Mais do que o problema na asa dianteira do carro, o que o heptacampeão lamentou foi pela vida do animal, que é um habitante natural da ilha de Notre Dame. O circuito fica dentro de um parque com animais que vivem ali, e constantemente isso acontece, principalmente com as marmotas que entram na pista através de pequenos buracos no muro para a drenagem da água em dias de chuva. Após o GP, Hamilton, que tem programas visando a defesa dos animais, disse estar com uma sensação horrível. Ele terminou a corrida em 6º lugar, com o carro meio segundo por volta mais lento. E disse que a única parte boa do fim de semana foi ter se sentido bem mais à vontade no cockpit da Ferrari. Quem acompanha automobilismo vê que a ArcelorMittal está acelerando a evolução tecnológica das categorias. A ArcelorMittal já desenvolveu a nova Safety Cage da Stock Car. Vai criar uma solução em aço para caminhões na Copa Truck. E vai seguir pisando fundo. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é a ArcelorMittal. Estamos de volta aqui com Concentração. Em 2 minutos, o Pedro Martelli assume o comando da jornada para Real Madrid e Al Hilal. Mas vamos aos Estados Unidos pegar um destaque do Gustavo Soler, né, que está acompanhando tudo do Palmeiras, que entra em campo amanhã. Onde o senhor está neste exato momento, Gustavo Soler? Um abraço. Tudo bom, meu caro PDV? Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Concentração. Estou no lugar onde o Palmeiras vai jogar amanhã. Já estamos nas imediações do MetLife Stadium, aqui em New Jersey. O Palmeiras, nesse exato momento, está no aeroporto de Greensboro para chegar aqui em New Jersey. E a partir das 6 horas da tarde, mais ou menos, o técnico Abel Ferreira, às 6 da tarde, é claro, no horário de Brasília, o técnico Abel Ferreira concede entrevista coletiva por aqui. E é claro que vamos tentar arrancar. É sempre muito difícil, né, PDV? O Abel falar sobre provável escalação, mas vamos tentar arrancar essa informação do que o Abel deve mudar para o jogo de amanhã contra a equipe do Al-Ahly, partida que acontece no MetLife Stadium, com bola rolando a partir da 1h da tarde, pelo horário de Brasília, meu amigo. Boa, Gustavo Soler volta daqui a pouco na programação da Rádio Bandeirantes com tudo do Palmeiras, hein? Em New Jersey, onde o Verdão joga amanhã no MetLife Stadium, o segundo jogo na Copa do Mundo de Clubes. Vem aí a estreia do Real Madrid, enfrentando o Al Hilal. E você acompanha tudo na voz de Pedro Martelli, aqui na Rádio Bandeirantes. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol.
agora, Jornada Esportiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Bandeirantes. Em nome de Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. E Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você ligado em rede para todos os cantos do Brasil. A partir de agora, na faixa estendida 86.3 do tradicional FM 90.9 de São Paulo. Copa do Mundo de Clubes da FIFA para mais um grande jogo. Um clássico intercontinental no momento que já foi final, inclusive, de Mundial de Clubes. Daqui a pouco o Real Madrid, o gigante, os merengues em campo contra o gigante também da Arábia Saudita, o Al Hilal. De um lado o Real Madrid, do outro lado o Al Hilal. É a primeira rodada do Grupo H no Futebol da Bandeirantes. Você segue acompanhando a Copa do Mundo de Clubes. Jogaço de bola daqui a pouco em Miami. Hard Rock Stadium, aquele mesmo que recebe o Miami Dolphins da NFL, que recebe nos arredores a Fórmula 1 que você curte na Bandeirantes. Recebe nesta tarde Real Madrid, o gigante, o potente do futebol europeu. Vencendo e convencendo, inclusive, contra o Al Hilal numa final de Mundial em 2022, mas agora a parada é outra, é o início da caminhada para os dois times. Primeiro contato do Real Madrid com a Copa do Mundo de Clubes, primeiro contato também do Al Hilal na Copa do Mundo de Clubes, 16 da tarde, 4 da tarde, pro Manuel Zaidan curtir. Real Madrid e Al Hilal vão jogar pela primeira rodada do Grupo H na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Destaques dos times, informação de Real Madrid e Al Hilal. Repórter Nina Gagliotti, Marina Gagliotti, a informação do Real Madrid. Boa tarde a você, Nina. Fala, Pedro Martelli, boa tarde a você e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Hoje, dia de diversas estreias no Real Madrid, além do técnico Xabi Alonso, que escala pela primeira vez o Real, com duas novidades, Alexander-Arnold e também Huijsen, ele que é um jovem jogador, promessa do futebol mundial, zagueiro, joia de 20 anos, que foi pago nele 60 milhões de euros, jogador bastante valioso. Por outro lado, o Real vem para essa partida com diversos desfalques, muitos jogadores lesionados, Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy e também o Endrick nem foram relacionados, e um jogador que era dúvida, destaque do Real na temporada, Mbappé, com 43 gols em 56 jogos pelo Real, não foi nem relacionado porque teve um quadro viral, febre antes da partida, não participou do último treinamento e não vai nem pro banco de reservas. Impacta na escolha de Xabi Alonso fazendo o seu primeiro jogo oficialmente com o Real Madrid, mas não com a camisa à beira do gramado. Experiente Xabi Alonso é novo no Real Madrid depois de trabalho bom, hein? Bom trabalho de Carlo Ancelotti. Do outro lado, Al Hilal também de técnico novo, Simone Inzaghi. Deixou a equipe do Internazionale de Milão e agora vai se aventurar no mundo árabe. O Al Hilal, que é gigante também, é um grande time, tem grandes craques. A informação, o destaque do Al Hilal, Nina.
Exatamente, você tem estreia de um técnico de um lado, do outro lado vale o mesmo. Na saída de Jorge Jesus, vem o grande técnico italiano à frente dessa equipe, que fez algumas contratações para essa temporada. E aí vai para essa partida sem nenhum desfalque, com 3 brasileiros confirmados entre os titulares. Renan Lodge, também Marcos Leonardo e Malcom, ex-jogador do Corinthians. Marcos Leonardo também bastante conhecido pela torcida do Santos. Falando também da temporada do Al Hilal, porque o Al Hilal não fez uma boa sequência, não conseguiu nenhum título além da Supercopa Saudita, inclusive os dois times chegando de forma bastante parecida no que diz respeito à temporada anterior. O Real também vence a Supercopa e o Mundial, esses dois fatos acontecendo em agosto e depois em dezembro, e depois uma sequência de vices. Assim foi a temporada do Real Madrid. O mesmo vale para o Al Hilal, que acabou sendo eliminado das principais competições, foi vice da Liga Saudita e foi eliminado da Liga dos Campeões da Ásia na semifinal. Pedro Martelli. Real Madrid e Al Hilal já estão batendo bola no gramado do estádio Hard Rock Stadium em Miami. Aquecimento neste momento do Real Madrid, aquecimento também do Al Hilal. Mais uma vez os times se encontrando, tem torcida. Tem sim, torcedor do Al Hilal, tem torcida do Real Madrid. É um gigante mundial. Atrai todas as atenções, é claro, por onde passamos. O Real Madrid sempre vai ter, seja um turista, seja um morador local, vestindo a camisa do Real Madrid. Confirma você, vai ter brasileiro titular em campo. Times escalados definidos daqui a pouco. 22 minutos para a bola rolar em Miami. É o começo da caminhada para Real Madrid e Al Hilal. 2 novos técnicos, mais velhos conhecidos em campo. A informação é essa. Análise e leitura do jogo é tua. Boa tarde a você, mestre Cláudio Zaidan. Mas antes, Manuel Zaidan, meu parceiro. Boa tarde a você, Manuel. Quanto é que vai ser o jogo, hein, Manuel? Quanto vai ser o jogo? 3-0 pro Real, hein? 3-0. Placar clássico, né? E aí, Martelli, como é que vai? Boa tarde pra você, pra Nina, pro Agrela, pra todos os colegas aí. E olha, Martelli, a gente falava há pouco com o PDV, né? O Xabi Alonso, ele sabe que ele tá em um clube, ele jogou lá e jogou muito. Ele sabe que o Real Madrid, a exigência é permanente. E é no pico, no máximo, no teto. Você tem de ganhar, você tem de ser campeão. Eu me lembro, na outra passagem do Ancelotti pelo Real Madrid, ele ganhou a Liga dos Campeões. Só que em 2015, o Barcelona, com Neymar, Messi, Suárez, ganhou a Liga dos Campeões, com o Luiz Henrique de técnico. Foi o suficiente para o indefectível Florentino Pérez mandar o Ancelotti passear, né? E este ano foi muito ruim para o Real Madrid. Então o Xabi Alonso sabe que não há alternativa, não há tempo. Ninguém vai dizer, não, você tem 2 anos para começar a apresentar resultados. Isso não existe, você tem de chegar ganhando. Essa é a exigência permanente, incontornável no Real Madrid. Então o Real vai levar a sério a competição, vai levar a sério. Infelizmente hoje a gente não vai ver o Mbappé em campo, né? Mas pro Al Hilal é uma ótima notícia. Até porque a tendência é entrar um garoto, né? O Garcia, na vaga do Mbappé, o Rodrigo talvez indo pro meio. E do outro lado, um time de muita gente que enfrentou o Real Madrid, que não vai se assustar, não. Não vai se assustar. O Bono jogou no Campeonato Espanhol, jogou Copa do Mundo com o Marrocos. O Koulibaly, pô, o cara jogou no Napoli, no Chelsea. Não vai se assustar porque tá enfrentando o Real Madrid. João Cancelo não vai se assustar. O cara jogou Copa do Mundo, jogou no City, na Juventus. O Renan Lodge enfrentou o Real Madrid no Campeonato Espanhol. E então, o Milinkovic-Savic, sabe, esses caras não vão tremer. Não tem essa de, nossa, eu tô enfrentando o Real Madrid, pedir autógrafo. Não tem essa. É um time de jogadores rodados, experientes e bons. Mas é óbvio, é claro, que o Real Madrid chega como favorito. Aliás, quase sempre o Real Madrid chega como favorito, né, Martelli? Ô Zaidan, eu ia te perguntar inclusive sobre isso, porque para os times europeus começarem a levar a sério, ontem a gente viu o Monterrey tá com gol
O Sérgio Ramos, inclusive ex-jogador do Real Madrid, né? Sérgio fez o Ramos. gol. Pô, é o atual vice-campeão da Champions League. Foi 1-1 e não é que foi fácil. Então, a pergunta realmente é essa. Tem uns times que estreiam, por exemplo, o Bayern, contra, né, clubes que beiram o amadorismo, alguns amadores, inclusive o Fiorentino Pérez, hein? Tá no estádio em Miami para acompanhar a equipe do Real Madrid. Será? Tem que levar a sério, pelo menos na minha visão, o Real Madrid nesse jogo já, porque o Al Hilal não vai para brincar não, Zaidan. Não, mas o Real também não, né? O Real também não, exatamente por isso. E o Xabi Alonso, que tá chegando agora, ele sabe. Ele tá num clube onde ele tem de ganhar. A exigência é permanente. Da torcida, do Florentino Pérez, da imprensa, do Marca, do AS. A exigência é permanente. O Real Madrid tem de ganhar. E não basta ganhar, tem esse aspecto também. O Real Madrid não se contenta com vitória. Ele tem de ser claramente superior, jogar muita bola. O Xabi Alonso conhece tudo isso, ele jogou lá há quanto tempo. Então ele sabe que vai para essa competição já com exigência de título. Isso é inevitável quando você está no Real Madrid, Martelo. Cláudio Zaidan fala no microfone da Bandeirantes. Daqui a pouco, em 18 minutos, tem um futebol na Copa do Mundo de Clubes. Jogaço de bola. De um lado o Real Madrid, do outro lado o Al Hilal. Jogo que encontra um europeu e um clube da Ásia. E aí, hein, minha gente? Do Oriente, e aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse encontro? Continentes diferentes. Tem essa diferença mesmo em campo? Tem esse abismo? Vamos ver em campo. 11 contra 11, 4 da tarde. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG, meu amigo. Boa tarde a você. Fala, Guilherme Agrela. Fala, Martelli, um abraço pra você, um abraço a todo mundo ligado aqui no microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. 1h da tarde no horário de Brasília tivemos Manchester City 2, Wydad Casablanca 0, gols de Phil Foden e Doku. Mais tarde, 7h da noite, tem Pachuca e RB Salzburg da Áustria, no TQL Stadium em Cincinnati, para fechar a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Tem Al Ain do Emirados Árabes e Juventus da Itália no Audi Field em Washington DC. Martelli. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco traz pra você Real Madrid e Al Hilal. Al Hilal e Real Madrid no futebol da Bandeirantes. Times terminando o trabalho de aquecimento, 17 minutos para as 4 da tarde. Inicia-se a caminhada de Real Madrid. Inicia-se a caminhada do Al Hilal. É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA na Bandeirantes. Bandeirantes. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua.
Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Rede Bandeirantes de Rádio. 25 anos de história. A Action Technology, sinônimo de inovação em automação industrial, atinge um marco histórico e impulsiona a indústria. Nossas soluções garantem sua produtividade e transformam o mercado. E para celebrar em grande estilo, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Como no futebol, somos precisão. Action Technology, inovação que move o futuro. Há 25 anos. Acesse actiontechnology.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiada.sicredi.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Pedro Martelli. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, daqui a pouco 12 minutos para a bola rolar em Miami. Real Madrid com Vinícius Júnior, Rodrigo e companhia em campo. Al Hilal do outro lado com brasileiros, Marcos Leonardo, Malcom também. Tem jogadores de qualidade no Al Hilal, tá? Vai ser demais. Não sei não se vai ser fácil pro Real Madrid. Real Madrid e Al Hilal jogam no futebol da Bandeirantes daqui a pouco pela Copa do Mundo de Clubes. 4 da tarde rola a bola. Vamos girar nossa equipe de repórteres com os destaques dos times na Copa do Mundo de Clubes. Começando com o Verdão, falando do Palmeiras. O Palmeiras de olho no jogo de amanhã. Alô, Gustavo Soler. Boa tarde a você, Soler. Fala, Martelli, grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no MetLife Stadium em New Jersey para acompanhar a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras que joga amanhã, a 1h da tarde, pelo horário de Brasília, contra o Al-Ahly, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão, para este compromisso, pode ter duas alterações: as saídas de Aníbal Moreno e Maurício do time titular. Para a vaga do argentino, Emiliano Martínez é o mais cotado. Já no lugar do camisa 18, Rafael Veiga e Facundo Torres disputam posição. O destaque, a informação do Flamengo. Alô, Mengão! O Mengo do Flamengo! Fala, Luiz Fabiani. Oi, Martelli, grande abraço a você e a todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. A FIFA projeta um público acima de 50 mil pessoas para o duelo entre Flamengo e Chelsea no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 3h da tarde desta sexta-feira. Caso consolidada a expectativa da entidade máxima do futebol mundial, o duelo será, ao menos até esse momento, o terceiro com maior público nesta Copa do Mundo de Clubes. A informação do Botafogo, destaque do Botafogo, Guilherme Maciel. Fala, Martelli, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. O desempenho do Botafogo na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes surpreendeu a imprensa europeia. Além de destacar o triunfo, a mídia espanhola repercutiu a vitória do clube brasileiro e ligou a alerta para o Atlético de Madrid. Segundo jornais, o clube brasileiro ameaça tirar dos espanhóis uma vaga nas oitavas de final da competição. Botafogo e Atlético de Madrid se enfrentam no dia 23 de junho, às 4h da tarde, no estádio Rose Bowl, na última rodada do Grupo B da competição. A informação do Fluminense, falando do tricolor do Rio de Janeiro, Lucas Bueno.
Fala Martelli, Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentaram na última terça-feira em confronto válido pela Copa do Mundo de Clubes. A atuação tricolor surpreendeu a imprensa brasileira e europeia. O time de Renato Gaúcho conseguiu um ótimo resultado contra um gigante europeu. O Fluminense agora começa a se preparar para o seu segundo jogo, contra o Ulsan Hyundai, neste sábado às 19 horas. Quero o destaque do time de jornalismo da Bandeirantes. Boa tarde a você, Maria Eugênia Cotaiti. Boa tarde, Martelli. O conflito entre Israel e Irã já deixou mais de 240 mortos, segundo balanços oficiais. Militares israelenses afirmam que a operação visa destruir instalações nucleares iranianas. Já Teherã retaliou os ataques lançando mísseis contra Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. Cresce a expectativa de que os Estados Unidos realmente entrem no conflito. O Irã nega que qualquer autoridade do país tenha solicitado reunião com norte-americanos na Casa Branca, conforme havia sido alegado pelo presidente Donald Trump mais cedo nesta quarta-feira. Claro que o time de jornalismo está de olho na situação e acompanha de perto o jornalismo com Maria Eugênia Cotaiti. Timaço da Bandeirante está pronto para o jogo daqui a pouco na mesa de som. Rafael Palmeira, na central Paulo Roberto Mamone, Roger Palme Duarte, Renato Peranton, no switcher Ana Marcel, no digital Guilherme Maciel. Tudo pronto para Real Madrid ao Hilal no futebol da Bandeirantes. 15 horas e 51 minutos, hein? 9 minutos para a bola rolar em Miami. Neste momento, os jogadores reservas do Real Madrid subindo ao gramado. Tem torcedor do Real Madrid, faz sol lá em Miami. O sol é pior para o Real Madrid, né? O calor. Já que lá na Liga Saudita, hein, Cláudio Zaidan? Às vezes, 10 da noite, 28 graus e os caras estão batendo bola, Zaidan. É, claro. E embora grande parte do time do Al Hilal não seja de lá, os caras já se acostumaram, né? O Koulibaly já tá lá mais de uma temporada e o Marcos Leonardo, que chegou depois, também já se ambientou, então não é nenhum problema. Mas acho que nada disso vai impedir o Real Madrid de jogar. Não é uma temperatura excessiva, venta, né? O vento ameniza e não é aquele jogo... E não é aquele jogo onde você tem o risco de prorrogação, então você tem de dosar. Já no mata-mata, sim. O mata-mata você tem que tomar cuidado, porque você pode ter 120 minutos de bola rolando, fora os acréscimos, né? Hoje, facilmente, 120 viram 130, né, Martelli? Então é preciso ter mais cuidado. Mas acho que o Real Madrid está preparado, teve um período de descanso, conseguiu se preparar razoavelmente. E quero muito esse título. O Xabi Alonso quer muito levantar essa taça. Ele sabe que é a maneira de já conseguir apoio. Porque se perde nas quartas, se perde na semi, já tem pressão, Martelli. No Real Madrid é inevitável. E o Rodrigo, ao que tudo indica, né? Teve uma conversa nessa história de pressão, nessa história também de vai ficar ou não. Teve uma conversa com o Xabi Alonso, não terminou a temporada bem, mas fica no Real Madrid até então, hein? Modric subindo ao gramado também do estádio em Miami. Modric fazendo a sua despedida também com a camisa do Real Madrid. Veterano, grande jogador, inclusive vice-campeão de Copa do Mundo, melhor jogador do mundo. Modric começa o jogo no banco de reservas. Daqui a pouco tem Real Madrid ao Hilal e Real Madrid pela primeira rodada do Grupo H. É a Copa do Mundo de Clubes ensolarada Miami, hein? Ensolarada Miami para receber daqui a pouco os dois times. De um lado Real Madrid, do outro lado Al Hilal. O Inzaghi está entrando neste momento, vai começar o protocolo oficial em Miami. Apresentação de cada jogador titular, um de cada vez, e depois eles vão partir para o centro do gramado. Vão se cumprimentar e vai começar o jogo na Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Vamos escalar os times, começando com Real Madrid, 6 vezes campeão mundial, 15 Liga dos Campeões do currículo, 36 vezes campeão de uma La Liga. Hora de ver qual é a caminhada na Copa do Mundo de Clubes. Na Bandeirantes, a escalação do Real Madrid. No gol do Real, camisa número 1, Courtois, sempre ele. Estreante do dia, camisa número 12, Alexander Arnold. Dupla de zaga, 35, Asensio, 24. Hilsen também estreando hoje com a camisa do Real. Fechando a linha defensiva pela esquerda, 20, Fran Garcia. Meio de campo, 14, Tchouaméni, 8, Valverde, 5, Bellingham. No ataque, 7, Vinícius Júnior, 11, Rodrigo e 30, Gonçalo Garcia. Esse é o time de Xabi Alonso. Repeteco do
Real Madrid. Courtois 1, 12 Alexander Arnold, 35 Asensio, 24 Hilsen, 20 Fran Garcia, 14 Tchouaméni, 8 Valverde, 5 Bellingham, 7 Vini Júnior, 11 Rodrigo, 30 Gonçalo Garcia. E o banco de Xabi Alonso, Nina? 13 Lunin, 26 Fran Gonçalves, 10 Modric, 15 Arda Güler, 19 Cabelhos, 21 Brahim, 29 Youssef, 31 Jacob, 36 Chema, 41 Fortea, 43 Diego Aguado, 44 Vitor Munhoz, 50 Mário Martim, 17 Lucas Vasquez. Este é o Real Madrid, escalado definido, pronto para o jogo. Novo comando, nova era do Real Madrid. Xabi Alonso, ex-treinador de Bayer Leverkusen, campeão inclusive, ex-jogador do Real Madrid, ex-jogador de Bayern de Munique. Uma história gigante no futebol, uma história que vai sendo construída também como treinador, agora à beira do gramado, um desafio gigante pela frente com o Real Madrid. Daqui a pouco tem Real Madrid que está pronto para o jogo escalado. Vini Júnior, Rodrigo titulares. Do outro lado o patrão, né? Como é assim conhecido, Al Hilal. Muitos dizem ser o maior ali da Liga Saudita. Há o debate, a injeção também do governo de aporte financeiro em alguns clubes. É um debate extenso, mas é o campeão também da Liga Saudita de forma invicta em 2024. Vamos escalar o Al Hilal, 4 vezes campeão da Liga dos Campeões da Ásia, 19 campeonatos saudita no currículo. Foi vice em 2022 de Mundial contra o próprio Real Madrid. Na Bandeirantes, vem a escalação do Al Hilal. No gol do Al Hilal, 37 Bono, pela direita 20 Cancelo, 87 Altamambakti, 3 Koulibaly, e aí pela esquerda Renan Lodge. No meio de campo, 16 Nasser, 8 Rubem Neves, 22 Milinkovic Savic. No ataque, 29 Aldassari, 77 Malcom, 11 Marcos Leonardo. Este é o time de Simone Inzaghi. Mais uma vez o time do Al Hilal, Nina. 37 Bono, 20 Cancelo, 87 Altamambakti, 3 Koulibaly, 6 Renan Lodge, 16 Nasser, 8 Rubem Neves, 22 Milinkovic Savic, 29 Aldassari, 77 Malcom, 11 Marcos Leonardo. E o banco de Simone Inzaghi, Nina? Vamos lá, colocando o árabe para jogo, viu, Pedro Martelli? 5 Al-Bulahi, 4 Khalif, 7 Al-Garhinan, 15 Al-Khatini, 18 Musabi, 24 Moteb, 28 Cano, 39 Hadut, 78 Lajami, 88 Hamad, 99 Al-Hamdan, 17 Al-Ayami, 40 Al-Hamed. Essa é a escalação do Al Hilal, essa é a escalação do time de Simone Inzaghi fazendo a sua estreia com o Al Hilal. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes. Jogadores do Real Madrid já foram apresentados, subindo ao gramado neste momento. Jogadores do Al Hilal, expectativa. Tem uma massa de torcedores sauditas que sempre acompanham os jogos do Al Hilal. Vamos ver a presença em Miami. Bom, no começo aqui parece que tem sim torcedor em um número médio em Miami para acompanhar o time de Malcom. Quero saber na Rádio Bandeirantes. Demora essa apresentação, mas acho que pelo menos o nome do árbitro, esse sim é conhecido, viu? Inclusive, Nina, quem que apita o jogo, hein? Facundo Telo, árbitro argentino, é nosso velho conhecido aqui. Esse aí é conhecido. De Libertadores. Com ele, Juan Pablo Belatti, também argentino, e o outro auxiliar é o Gabriel Chad. Relógio marca 16 da tarde, 4 da tarde, segue ainda a apresentação dos jogadores de Real Madrid ao Hilal. Sempre tem esse atrasozinho, né? Normal, inclusive na Copa do Mundo de Clubes. Cláudio Zaidan, times escalados estão definidos. Tá tudo pronto, hein? Não tem mais pra onde correr. E nesse momento a câmera leva a imagem de Salem Aldassari, hein? Para muitos, acho que é unanimidade também na Arábia Saudita, o maior jogador da história
da seleção árabe, da seleção da Arábia Saudita. Inclusive fez gol na Argentina na última Copa do Mundo. Atenção para ele, hein, Zaidan? É muito bom jogador, tem uma fama tremenda, mas tem um cara no banco que joga uma enormidade, que é o camisa 28, Cano. É um meio-campista formidável, né? Hoje está no banco, talvez por questão física, mas é um time de jogadores experientes, como a gente dizia, né? Tem um zagueiraço que é o Koulibaly. O Koulibaly foi o único cara, viu, Martelli, que eu vi trombar com o Lukaku e o Lukaku cair e ele permanecer em pé, né? O Koulibaly não é brincadeira, não. O cara é forte, viu, Zaidan? É um zagueiraço. Ah, sim, zagueiraço. Jogou muito no Napoli. Ficou menos no Chelsea, se esperava, porque chegou essa proposta com um transatlântico de dinheiro, né? O Ben Neves é um cara rodado. O Milinkovic-Savic. O Malcolm, que jogou no Corinthians, né? Um jogador rodado. O Marcos Leonardo ficou pouco tempo na Europa, fez seus gols no Benfica. Ainda é um jogador que provavelmente vai tentar voltar para a Europa. João Cancelo, jogador de seleção portuguesa. O Bono, titular de Marrocos, jogou muito tempo no Sevilla. Então, qualidade. Do outro lado, Alexander Arnold, que é um lateral, ele tem uma coisa parecida com o Marcelo, né? Ele não sabe marcar, ele não é um bom marcador, o Arnold. Mas com a bola no pé, joga muito. E não é à toa que foi titular e campeão com o Liverpool. Por muito tempo titular da lateral do Liverpool. Chega agora ao Real Madrid, mas ele tem esse problema, ele não é um bom marcador. Asensio e Huyssen é uma dupla inédita. O Huyssen, holandês, nasceu na Holanda, joga pela seleção espanhola, foi uma escolha dele, mas ele nasceu na Holanda e jogou pela Espanha, aquela decisão contra Portugal, que nós fizemos aqui na Bandeirantes, Martelli. Valverde, Tchouaméni, Bellingham, um ótimo meio campo. O Rodrigo hoje talvez mais centralizado com o garoto Gonçalo Garcia, aberto de um lado, o Vino Júnior do outro. É um time sempre forte, né? Claro que não é o melhor do Real Madrid, até pela ausência do Mbappé, mas entra como favorito. Mas não tem essa de, nossa, o Real Madrid contra um time lá de Riad. Não. O outro time tem jogadores de primeira linha também, vai dar trabalho, jogadores experientes, não vão tremer, não vão ficar pedindo autógrafos para os jogadores do Real Madrid, mas o Real, claro, é o favorito lá em Miami. Aliás, eu estava vendo imagens de Miami ali. Que lugar, hein, Caboclo? Lá dá para pegar um puxadinho, né? Hein, Zaidan? Ô, Zaidan, Miami... nós temos um amigo que tem puxadinho lá, né? Sim, Miami ou Uberaba? Uberaba, né? Óbvio. Miami só para passar as férias, né, Zaidan? O Milton Neves de vez em quando manda uns retratos de lá, né? Nossa. Um abraço, Milton Neves, hein, Milton? Estamos aguardando, hein? Estamos aguardando, inclusive. Eu tenho um puxadinho em Miami e 3 puxadinhos em Nova York. Esse puxadinho tão bom. Inclusive, a manutenção do prédio, se precisar, estamos na área, viu? Precisar abrir as janelas lá, estamos dispostos, hein? Vai começar o jogo em Miami. De um lado, Al Hilal, do outro lado, o Real Madrid. Assim que a gente gosta, ó. Uniforme tradicional do Real Madrid, inteiro de branco, com exceção dos detalhes em dourado à esquerda do microfone da Bandeirantes. À direita, o Al Hilal inteiro de azul. O encontro que pega um futebol mundial e um futebol europeu contra um futebol do Oriente. De um lado esquerdo, o Real Madrid, do outro lado direito, o Al Hilal. Primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Ergue o braço, Facundo Tejo. Aponta o centro de campo. Começa o jogo em Miami. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de quarta-feira, véspera de feriado. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você em Miami. Forte calor em Miami, Real Madrid 0, Al Hilal também 0. Está jogando o Real Madrid, não se acerta no campo de ataque, domina a bola pela quarta zaga, equipe do Al Hilal. Koulibaly de perna esquerda pela meia direita para Altamacti pela ponta direita para Cancelo. Cancelo solta lateralmente, vem para buscar a jogada, perde a bola na linha lateral do gramado. João Cancelo é Manuel que favorece o Real Madrid para bater no campo de defesa na meia esquerda. Vai para a cobrança, Fran Garcia, recomeça a jogada pela quarta zaga, Rui
Huisen pela meia direita para Asensio. Asensio um pouquinho mais à frente, vem para buscar na jogada a camisa de número 12, Alexander-Arnold, ex-jogador do Liverpool, fazendo a sua primeira participação com a camisa do Real Madrid. Trabalha pela quarta zaga, Asensio pela meia direita, cruza a fronteira, entrega pela ponta direita para Arnold. Alexander-Arnold volta a jogada para Huisen de perna direita, quebra para o campo de ataque na meia esquerda. Bola para Vinícius Júnior. Júnior encara a marcação brasileira, soltou na linha de fundo. O passe é forte demais. Jude Bellingham não chega na bola, linha de fundo, tiro de meta pro Al Hilal, Nina Gagliotti. Primeira chegada do Real no jogo, o passe acabou sendo forte demais e aí, primeiro tiro de meta para a equipe árabe cobrar. 1:30 jogados deste primeiro tempo, comecinho de jogo é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, primeira rodada, primeira participação de Real Madrid ao Hilal. Você ligado no FM 90.9 na faixa estendida 86.3, inteiro de laranja, Paulo de perna esquerda, quebra para o campo de ataque, Milinkovic-Savic, escora de cabeça, bolão pela ponta para Malcom por dentro para Savic, bateu no gol, espalma Courtois, olha a primeira chegada do Hilal na sequência, uma falta, um passo da grande área. Uma pancada do Milinkovic-Savic obriga Courtois a fazer a defesa e na sequência uma falta perigosíssima para o Hilal aí, Nina. Que tentava a finalização, o Malcom também no gol do Courtois e aí uma falta pesada para cima dele. O argentino Facundo Telo apenas administrou, foi o Valverde que deu essa chegada. Falta bastante perigosa, a primeira chance real do jogo pode ser do Al Hilal. Falta pro Al Hilal bater a primeira chance, daí é caixa, hein? Para alguns é caixa, hein, Zaidan? Sim. Aí sabendo pegar com jeito, é muito perto da área. E o Rubem Neves está querendo bater, hein? Rubem Neves tem a qualidade, quase sempre é o cara da bola parada, ou ele ou Milinkovic-Savic. O Inzaghi está ajeitando também o posicionamento no ataque do Al Hilal. São 4 jogadores de pé da equipe do Real Madrid, 5 se contar, um está deitado. Milinkovic-Savic toma distância de perna direita, toma distância de perna esquerda, Malcom. A barreira está cobrindo o canto direito de Thibaut Courtois. O belga preocupado, a falta é de dentro da meia-lua da grande área centralizada. Autorizado, Milinkovic-Savic para a bola, bateu em cima da barreira. Sobra na meia esquerda, tenta o chute a gol. Renan Lodge em cima da marcação. Volta para a equipe do Al Hilal pela meia esquerda. A Lodge conseguiu se virar, a bola é boa, Salem Aldassari de primeira por dentro, Nasser Aldassari domina de perna esquerda, tenta levar para a linha de fundo, desarmado, cruzamento de Lodge para o meio da grande área, corta a zaga, volta Rubem Neves, arriscou por cima do gol, Rubem Neves bate por cima no gol, início do jogo, pressão do Al Hilal para cima do Madrid e na Gagliotti. Pressão do Al Hilal, e aí, será que o Real esperava isso tudo? Não parece, pelo menos não é o que diz o comportamento dos jogadores depois de uma ofensiva bastante forte da torcida dos jogadores árabes e a torcida no sonsaço da Bandeirantes. Você vai ouvindo a torcida do Al Hilal bastante presente por lá. Sobe o volume, o torcedor do Al Hilal, começa bem o time árabe contra o Real Madrid. Tudo isso com 4 minutos jogados do primeiro tempo. Real tenta a resposta pela meia direita, lançamento à frente, era para Rodrigo, corta a marcação, sobe Renan Lodge, toca de cabeça, põe para fora, arremesso manual para a equipe do Real Madrid bater. 4 minutos jogados deste primeiro tempo. 0 para o Real Madrid, 0 também para o Al Hilal. Na pressão do Al Hilal, já teve falta, já teve defesa de Thibaut Courtois. 0-0 na Bandeirantes. Trabalha a bola pela quarta zaga no campo de defesa para a esquerda, Fran Garcia domina, volta centralizado no círculo central do gramado, vem para o domínio Huisen quebra para o campo de ataque e tenta ligação direta para ninguém, nos pés de Cancelo sai jogando com Milinkovic-Savic pela meia direita, tenta a finta, frente a marcação, perdeu Nasser, rouba de Bellingham, vai ganhar manual para o Real Madrid bater no campo de ataque pela meia esquerda. É bom o começo de jogo em Miami, é bom o jogo ao Hilal e Real Madrid desce para o campo de ataque na meia esquerda, escapa da marcação, Bellingham fintou na quina da grande área, ameaçou cruzar a volta, um pouquinho mais atrás se apresenta, vem pro domínio Tchouaméni pela meia direita, dá para bater no gol, arriscou o Arno pro gol, não pegou, firme no centro do gol, uma pancada de longe, me pareceu, não foi o Arno não, hein? Acho que foi o zagueirão Asensio, hein, Nina? Ele mesmo, no primeiro chute do Real em direção ao gol do Bono, que fez uma defesa fácil, centralizada, mas o Real também já começa a dar suas caras na partida.
Está jogando o Real Madrid, responde também a equipe, responde também a torcida do Real em placar de 0-0. É bom jogo de início de jogo em Miami, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA do Futebol da Bandeirantes, no tradicional FM 90.9 e na faixa estendida pegando legal em 86.3. Grande abraço, tá ligado conosco, Márcio Schunk, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente também chegando, passando as participações daqui a pouco na Bandeirantes, pro campo de ataque, desce para a esquerda, próxima bandeira de escanteio, Vinícius Júnior encarou a marcação do João Cancelo, entre as pernas, o passe por dentro, era para Bellingham. Quarta marcação do Al-Hilal, tira de qualquer jeito, Milinkovic, Savic, rola, bola nos pés de Malcom. Malcom tentou lançar para o campo de ataque, tocada, falta do brasileiro. Jogo parado, falta marcada, Malcom caído, Fran Garcia. Falta para a equipe do Al-Hilal no campo de defesa, Nina. Mais uma pro Al-Hilal bater, e aí a gente já vai sentindo como é que tá bastante avançada essa marcação do Real Madrid, marcando em linhas altas, falta já cobrada, segue 0-0. Koulibaly com a bola nos pés pelo campo de defesa, pela meia esquerda para a equipe árabe, tá pressionando pela marcação, volta dentro da grande área para Bono. Bono pressionado por Fran Garcia, chama a jogada pela meia direita, trabalha a bola de primeira para seu companheiro de zaga, Altambacti pela ponta para Cancelo, Cancelo por dentro para Nasser, Nasser gira o jogo de 3 dedos para Bono, Bono dentro da grande área, atraindo a marcação do Real Madrid. Bono pela meia esquerda para Koulibaly, bolão pela ponta esquerda, Nasser, Aldassari soltou na velocidade pro Aldassari, o Salem desarmado no carrinho, por baixo vai firme na marcação. Tava lá posicionado, Asensio no carrinho, põe pra fora. Lateral marcado para a equipe do Al-Hilal bater no campo de ataque pela meia esquerda. 7 minutos jogados do primeiro tempo, por enquanto placar de 0-0. Vem para fazer a cobrança o lateral skill do Renolotti, brasileiro. Toma muita distância, Renolotti. Dá toda a pinta que vai levantar pro meio da grande área. Lodi arremessou pro meio da grande área, sobe para tocar de cabeça, era para Marcos Leonardo, corta a marcação do Real Madrid. Tenta descer em contra-golpe, a bola toca na mão. A bola toca na mão, mas o juiz está parando o jogo no lance anterior. Pelo que parece, dando posse de bola para o Real Madrid, porque o Valverde está sentindo, é isso? Exatamente, exatamente. Não me pareceu que ele marcou a falta, que bateu na mão de fato, mas ele não sinalizou nada disso. O Facundo Telo, árbitro argentino, ele só paralisou porque o Valverde está de fato deitado no campo de jogo. E não deu para identificar o que é que ele está sentindo. Talvez um pouco do calor, Martelli. Estão jogando água na cabeça dele, talvez tenha sido isso. Cláudio Zaidan, 8 jogados. Primeiro tempo 0-0, Real Madrid e Al-Hilal. E aí, Zaidan? Houve um choque de cabeça, né? Houve um choque de cabeça ali do Valverde. E a sorte é que não pegou ali do lado, né? Pegou mais na parte posterior. Então a dor é menor, a tontura é menor. Mas cada um já deu seu recado, né? Primeiro lance do jogo, um chute da entrada da área, a defesa do Courtois, e do outro lado, o Bono também já foi obrigado a fazer uma defesa naquela jogada do Asensio. Mas o jogo é bom. Claramente, o Real Madrid está tentando dar uma poupada no desgaste. Você percebe que os caras já entraram em campo suando. Eles não começaram a suar, depois começaram a correr, não. O calor é muito forte, então o Real Madrid procura jogar em espaços mais curtos, tocar mais a bola. E pela experiência que tem, o Al-Hilal está à vontade, está indo para cima, Marcão. Fala no microfone da Bandeirantes, Cláudio Zaidan, análise de Real Madrid 0, Al-Hilal também 0, 9 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral marcado para a equipe do Al-Hilal bater no campo de ataque, já faz a cobrança, recomeça Altambacti de perna direita para seu companheiro, o Koulibaly gigante no círculo central do gramado para Nasser pela esquerda para Renan Lodi, criou espaço por dentro, Milinkovic, Savic pela ponta direita para Malcom, brasileiro, soltou linha de fundo, bolão, vem cruzamento do Cancelo, segunda trave, Salem bateu no gol, deu toque, para fora pela linha de fundo. Quase o Al-Hilal abre o placar em Miami. Boa bola, ponta direita, mal com linha de fundo, cruzou o Cancelo. O Salem Aldassari de voleio consegue achar Marcos Leonardo na entrada da pequena área que de chapa põe pra fora. Passa a direita do Courtois parado, plantado no centro do gol, tiro de meta pro Al-Hilal, ou melhor, pro Real Madrid, Nina Gagliotti. Numa jogada de fato impressionante do Al-Hilal, a defesa do Real ficou paradinha, não sabia nem para onde olhar. E aí, mais impressionante ainda, beirando o inacreditável, viu, Martelli? Foi esse chute do Marcos Leonardo na pequena área. Ele podia ter aberto o placar. A bola acabou indo pela linha de fundo. Segue 0-0 em Miami. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você.
Copa do Mundo de Clubes, primeira rodada, Grupo H em Miami. Relógio marca 10 jogados no primeiro tempo. Real Madrid 0, Al Hilal também 0, alô Agrela. Nesta terça-feira, com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, Monterrey empatou em 1-1 com a Inter de Milão no Rose Bowl. Gol de Sérgio Ramos por parte dos mexicanos, 39 anos para ele, que chegou a 5 gols em 10 jogos pelo Monterrey. Futebol da Bandeirantes para você, a Copa do Mundo de Clubes, por enquanto o placar de 0-0 é bom, começo de jogo em Miami. Real Madrid tenta a resposta, Bélica abre a jogada pela meia esquerda para Vinícius Júnior. Vinícius Júnior abandona a ponta, vem por dentro, trabalha mais uma vez com o Tchouaméni de primeira, para Valverde no círculo central, ergue a cabeça, Rui sem abre a jogada pela ponta direita para Rodrigo. Rodrigo tentou passar no meio de dois. Renan Lodi vem por baixo, tira a quarta marcação do Al Hilal. Sai jogando o time árabe pelo campo de defesa. Milinkovic Savic recua a jogada, entrada da grande área de primeiro, tapinha errado do zagueiro. Quase que o Altambacti entrega a bola pro Gonçalo. Quase que Gonçalo Garcia sai no gol. Tambacti pede perdão. Bola foi assim na área, nem pro goleiro, nem pro Colibali. Escanteio para a equipe. Não foi escanteio não, o último toque foi do Gonçalo, né? Tiro de meta, né, Nina? Exatamente, tiro de meta marcado e o garoto esperto no jogo, o Real Madrid fazendo essa marcação bastante alta. Ele que foi uma surpresa nessa escalação com a ausência do Mbappé, que tá com um quadro viral, tá com febre. É o titular da partida e é garoto da base, apenas 19 anos. Vou te falar uma coisa, hein, Cláudio Zaidan? Fala, Manuel Zaidan! Ô Martelli, o Florentino tá com a cara de sono ali. Mas logo ele vai ficar mais esperto. Esse jogo não vai ser ruim, tá mais do que na cara. Os dois times têm muita qualidade. E só uma coisinha, né? Tem um cara que não erraria aquele gol. Tá sentado ali na tribuna, o tal de Roberto Baggio, hein, Marcelo? Nossa, esse aí, pô. Ele não erraria esse, ele não erraria o que o Fluminense errou, lembra do Everaldo? Ontem. O Everaldo, se ele dá um tapinha para a direita, ele faz o gol. É que ele deu um corte pro lado esquerdo e aí ele ficou sem opção, ele teve de rolar lá pro menino, lá uruguaio. Mas como é que chama o garoto lá? Canóbio. Mas esse negócio, quase que eu falo cannabis. Mas esse negócio do Baggio. Mas o Baggio errou o pênalti. Meu amigo, Pelé errou o pênalti, pois Romário. O Maradona errou pênalti, Messi errou pênalti, Cristiano Ronaldo errou pênalti. O Baggio também errou pênalti. Só que jogou muita bola. Foi um craque extraordinário o Roberto Baggio. Inclusive, aproveitar que o jogo tá parado, o jogador do Al Hilal tá sentindo. Michael Jordan falou isso, né? E é outro esporte. Pô, eu fui, enfim, né, muito feliz no basquete, mas você sabe, errou mais do que acertou em cestas decisivas, né, Osório? Ele abre a autobiografia listando os erros, né? Listando os erros. É isso aí. É isso aí. No melhor livro que eu li sobre a personagem do esporte, que foi a autobiografia do Agassi, escrita, na verdade, a 4 mãos ali, ele, um jornalista. Muito bom o livro, muito bom. Não sei se você já leu, se a Nina já leu. Vale a pena. Do Agassi? Procurem o livro do Agassi. É extraordinário. Eu sou fã, mas não li ainda. Eu gosto muito da modalidade, mas o do Agassi eu não li, não. Não, e o livro é bom, sabe? Porque às vezes você tem livro sobre esporte que é chato, é mal escrito, não, esse é bom, o texto é bom, as histórias são extraordinárias. E ele vai contando ali as derrotas, né? As frustrações, as dúvidas, o ódio que ele sentiu em certo momento da vida pelo tênis. É fantástico a biografia do... E nesse tempo inteiro, ó, o jogo começou a rolar só agora, hein? Bola volta a rolar agora somente. E já começa quente, Vinícius Júnior, entrada da grande área. Escapa da marcação, ele pula, vem o jogador do Al Hilal por baixo para dar um carrinho, sobe o cartão amarelo, foi o Altambacti. E aí pula. E subiu o amarelo para ele. Cai. Esse amarelo foi por simulação, Nina? Simulação? Sim. Simulação, cartão amarelo para Vinícius Júnior, portanto. O Cláudio Zaidan, ele adianta a bola, vem o carrinho e ele pula, né, Zaidan? Merecido cartão por simulação pro Vini? Não pelo fato dele ter pulado, né? Porque se ele não pula, ele é atingido.
talvez ele tenha reclamado de uma maneira assintosa. Pode ter sido isso também. Pode ter falado pro argentino, você tá louco, né? Algo assim, tomou amarelo. Agora, pelo fato de ter saltado, não. Qualquer um teria saltado para não ser atingido pela locomotiva, né? Vem pro campo de ataque a equipe do Al Hilal, placar de 0-0, Real Madrid 0, Al Hilal também 0. Domina no campo de ataque, ergue a cabeça João Cancelo. Bota a jogada um pouquinho mais atrás, trabalha a bola com Milinkovic, Savic por dentro, tem um carrinho, não marca a falta o árbitro. Volta a bola para Marcos Leonardo, dominou a entrada da grande área. Bolão por dentro, Malcom soltou linha de fundo, ponta esquerda, chega Salem Aldassari. Corre Salem Aldassari, vem o capitão, levou na linha de fundo. Aí é outra parada, né, Salem? Cará, Trent Alexander-Arnold. Não deu, leva pra linha de fundo, tiro de meta pro Real Madrid, só isso, Nina? Só isso, mas aí nem achei que era por causa do adversário, viu? Ele foi tentar fintar o Alexander-Arnold e aí, na hora que ele foi fazer um movimento com o pé, a bola acabou escapando, saiu com bola e tudo o jogador do Al Hilal, tiro de meta pro Real. Você ligado no microfone da Bandeirantes nesta tarde de quarta-feira, véspera de feriado, jogaço de bola pela Copa do Mundo de Clubes. Abrindo a primeira rodada do Grupo H, Real Madrid e Al Hilal, por enquanto o placar de 0-0. Thibaut Courtois, como se fosse um terceiro zagueiro, acredite se quiser. Tá lá o inteiro de verde claro, no centro do campo, trabalhando a bola pela quarta zaga. Ruisen de primeira pela meia direita para Asensio. Asensio para Alexander-Arnold. Arnold lança a frente nas costas da zaga para ninguém, vem na cobertura Koulibaly. Aí ele é forte, ele dá as costas pro Rodrigo. Menor fisicamente, tiro de meta para o Hilal, isso. 17 minutos jogados desse primeiro tempo, por enquanto placar de 0-0. Vai sair jogando ao Hilal em placar de 0-0, jogando de igual para igual, contra a equipe do Real Madrid. Vai sair agora Bono, não tem tanta pressa. Bono de perna esquerda, chapa a bola pelo campo de defesa na meia direita, Alta Bakti, ele erga a cabeça, agora sim quebra para o campo de ataque, buscando Marcos Leonardo, sobe para tocar de cabeça, Bellingham sofre a falta. Era o Tchouaméni, teve uma cama de gato e a falta marcada do Marcos Leonardo, é isso, Nina? Exatamente, um jogo bastante faltoso nesse início, por enquanto, 17 minutos da primeira etapa, 0-0. Placar de 0-0, 17:30 jogados deste primeiro tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes, jogando pelo campo de defesa o Real Madrid. Trabalha Tchouaméni pela quarta zaga, pela meia esquerda para Ruisen. Ruisen erga a cabeça no campo de defesa pela meia direita, gira para seu companheiro de zaga que é Asensio. Asensio vem para buscar a jogada 0-0. Deu uma acalmada agora na posse de bola do Real. E aí o Asensio gira pela meia direita, bola boa. Tentou escapar da marcação. Alexander-Arnold pela ponta direita, toma falta de ataque. O Renan Lodi a falta para o Real. No campo de defesa, jogo parado, falta do Alexander-Arnold, Nina. Mais uma na partida e aí vale o destaque, porque o Renan Lodi há pouquíssimo tempo deu uma declaração dizendo que não gostou de ter ficado fora da lista da seleção brasileira e que tinha bola para estar entre os convocados, então agora a gente aguarda. Hoje é um bom dia para ele provar. Olha o Al Hilal no campo de ataque, lançou Salem para Renan Lodi, bateu no gol! Gol! Mas não vale. Era do Al Hilal. Salem Aldassari nas costas da zaga, achou Renan Lodi. Ele bate cruzado no canto, linha de fundo. Sem ângulo, faz o gol, mas estava impedido, hein, Nina? Estava impedido, inclusive, no campo de jogo. O auxiliar marcou e já cobrado, viu, Martelli? Cláudio Zaidan, mas a rede do Real Madrid balançou, Zaidan. Balançou, a finalização foi ótima, porque quem estava saindo era simplesmente Courtois, né? Ali se o jogador não tiver calma na finalização, o Lodi teve muita calma, muita categoria para colocar no canto oposto. Ainda olhou para a câmera e falou, ai Ancelotti. Vem pro campo de ataque ao Hilal, de novo insiste o time árabe. Milinkovic, Savic pela ponta direita, fatiou na entrada da grande área para Salem, no alto vai Alexander-Arnold, a bola volta pela meia esquerda, toca de cabeça de primeira. Renan Lodi recomeça para a equipe do Al Hilal. É bom o jogo do time árabe. Renan Lodi para Malcom trabalha a bola, vai tentando armar a equipe do Al Hilal por dentro com Nasser Aldassari. Nasser Aldassari pela meia esquerda para Renan para Salem Aldassari. O capitão do Al Hilal domina pela meia esquerda, pisa na bola, volta para Renan Lodi à frente do banco de reservas do Real Madrid, recua e trabalha o Al Hilal do campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você.
Copa do Mundo de Clubes da FIFA em Miami, primeira rodada, Grupo H, relógio marca, 20 minutos jogados do primeiro tempo. Vem Real Madrid para o campo de ataque, Gonçalo falhou na finalização, na entrada da área, está nas mãos de Bono. Real Madrid 0, Al Hilal também 0 na Bandeirantes, o QG de Esportes no plantão. Fala, Grela. Pela segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil bateu a Bélgica por 3-1. Próximo confronto da seleção brasileira é sexta-feira, dia 20, à 1h30 da tarde, horário de Brasília, contra o Canadá, de novo em Istambul. Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes no tradicional FM 90.9 de São Paulo e na faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Al Hilal de novo no campo de ataque pela meia esquerda, domina. Renolode um pouquinho mais atrás, trabalha a bola de primeira, troca passes o time árabe. Na meia esquerda, Nasser para Renolode, na queda da grande área, botou o Real Madrid na roda. Nasser levou linha de fundo para Renolode, cruz, escanteio. Tchouaméni fecha a porta, escanteio, Al Hilal, ponta esquerda. É pressão pra cima do Courtois, Nina. E muita pressão, talvez bem mais do que os espanhóis estavam esperando. Veio quase com uma roda de bobinho pra cima da defesa do Real Madrid, tocando com muita calma o ataque do Al Hilal e conseguiu o escanteio. Escanteio para a equipe do Al Hilal, bater na ponta esquerda, toma distância para a bola, vai Salem Al-Dassaoui. O capitão não só da seleção árabe, como também do Al Hilal. Jogadores do Real Madrid preocupados no meio da grande área. Placar de 0-0, Koulibaly tá por lá. Vem para a cobrança, vem para o levantamento, Salem Al-Dassaoui. Autorizado, Salem, perna direita, meia altura na primeira trave, corta a marcação, Gonçalo põe para fora. Novo escanteio para o Al Hilal bater na ponta esquerda, Nina. Acabou saindo uma cobrança um pouco mais curta, baixa ali na primeira trave, mais um escanteio para o Al Hilal. Novo escanteio para o Al Hilal bater pela ponta esquerda de novo Salem Al-Dassaoui. Parece que vai mudar a jogada, encosta curtinho, quanto a ele, tá ali esperando a autorização Salem, mas ao que indica, Renan Lodi encosta. Milinkovic Savic também está no meio da grande área, Koulibaly, Al-Tambakti, todo mundo por lá querendo o primeiro gol. Salem Al-Dassaoui para a bola, Renan Lodi sai dela, vai Salem, meia altura de novo, vem por baixo, tira a marcação, corta a zaga do Real Madrid, afasta no campo de defesa, vai voltar para o Bono, inteiro no campo de ataque o Al Hilal. Bono de perna esquerda, tenta o levantamento na meia direita para velocidade, chegava para tocar de cabeça, chegou legal João Cancelo mais alto que todo mundo, toca de cabeça, trabalha a bola, o Al Hilal na ponta, levou para a linha de fundo, é para Milinkovic Savic volta na ponta direita para João Cancelo, toca de perna direita, põe para fora a marcação. Manuel para o Al Hilal bater no campo de ataque, só dá o Al Hilal, hein? 23 jogados na Bandeirantes, 23 é a Copa do Mundo de Clube, 0 Real Madrid, 0 Al Hilal. Koulibaly domina pela meia esquerda para Renan Lodi no campo de ataque, aberto na ponta esquerda, enxerga, encontra a Salem Al-Dassaoui lateralmente, volta, jogada para Renan Lodi trabalha no campo de ataque, ainda mais como se fosse o meia com Koulibaly para Rubem Neves gira pela meia direita, brasileiro Malcom, chamando o jogo, Malcom, quina da grande área, ponta direita, abandona a ponta, vem por dentro, ameaçou cruzar, voltou para a ponta, levou na meia direita, próxima bandeira de escanteio, João Cancelo na linha de fundo, ameaçou cruzar, chamou na perna esquerda, mais uma fita, sambou na frente do zagueiro, cruza, sobe Ruiz, sem tira, na sequência, Malcom pega na orelha da bola, Mal manda pela linha lateral, o Cláudio Zaidan. Tô começando a achar que o Carlos Alberto tinha razão quando ele disse que o Real Madrid não ganharia a Série B, hein, Zaidan? Não consegui terminar, Zaidan, a pergunta. Aquele cafezinho que o Carlos Alberto tomou aquele dia tava muito legal, né? Tava, né? Mas, rapaz, é o seguinte, ô Martelli, esse time é muito experiente, tá cheio de gente aí que já jogou 200 vezes contra o Real Madrid, os caras não estão tremendo, estão jogando bem, jogando bola. E o Arnold, ele tem o mesmo problema do Marcelo. Ele com a bola no pé, ele joga demais. Além de ser um grande batedor de faltas. Mas ele não sabe marcar. E o Al Hilal tá chegando muito bem. Como disse a Nila, fazendo até rodinha de bobinho ali pelo lado esquerdo do ataque. Né? Cláudio Zaidan fala no microfone da Bandeirantes. Estou com você, Zaidan. A gente falava sobre isso antes do jogo. E aí muita gente desmerecendo o futebol saudita. Gente, vamos lá. Salem Al-Dassaoui, jogador de Copa, Malcom, jogador de seleção, já passou pelo Barcelona. Rubem Neves, Milinkovic Savic, Cancelo, Lodi, Koulibaly, Bono. Sobra aí quem? Sobra o Nasser, talvez, vai. E o Al-Tambakti, enfim. Deixa eu ver a chegada do Al Hilal. Vem pro campo de ataque, Salem dentro da grande área, desarmado, escanteio.
Contra-golpe armado ao Hilal, chegou Salem, fintou Tchouaméni na última hora, foi cirúrgico. Ele estava prontinho na entrada da área para bater no gol, Nina. Dessa vez em posição legal para finalizar pela 6ª vez no gol do Real Madrid. E olha, se não tem esse toque providencial, dificilmente o Al Hilal não abriria o gol nessa, não abriria o placar nessa jogada. 25 minutos jogados deste primeiro tempo, escanteio para a equipe do Al Hilal bater pela ponta esquerda de novo. Incansável Salem Al-Dassari para a bola. Jogadores se fecham no meio da grande área do Real Madrid. Cadê o Real? Cadê o merengue? Para a bola da Dassari, bateu na primeira trave, sobe Jude Bellingham, tira. Que perigo essa cobrança do Salem, é mais um escanteio aí, Nina. Agora numa cobrança um pouco mais centralizada e a defesa do Real conseguiu tirar de cabeça. Num sufoco danado, a defesa do Real vai ter mais um escanteio para se defender. Só que agora pela ponta direita, Koulibaly no meio da grande área, Marcos Leonardo. Por lá também o Al-Tambakti. Jogadores altos da equipe do Al Hilal. Rubem Neves toma distância pela meia direita. É o quarto escanteio para a equipe do Al Hilal na pressão. Rubem Neves autorizado, pé na direita. Levantou, fechado, segunda trave, o toque a gol. Passe esquerda pela linha de fundo. Ele também quer aparecer. Al-Tambakti testa a passe esquerda do Courtois. Tiro de meta para o Real Madrid, Nina. Já que o Real Madrid não chega e ele é zagueiro, então partiu pro ataque o Al-Tambakti. E aí a bola acabou não pegando do jeito que ele queria. Ficou meio esquisita, pegou na orelha ali e aí acabou saindo pela linha de fundo no momento que o Real já cobra o tiro de meta. 26, quase 27 minutos jogados deste primeiro tempo para você ligado no microfone da Bandeirantes, o placar de 0-0. 0-0. Não reflete o jogo 0-0, Zaidan? Ah, não há dúvida que o Al Hilal está muito melhor, né? Muito melhor. Teve mais chances, domina o jogo. E só uma coisa, não tem a ver com esse jogo não, Martelli, mas o Real Madrid, ele tem de mudar a maneira de jogar. Porque quando você tinha Kroos e Modric no meio campo, os lançamentos para Rodrigo, para Vinícius Júnior, o Benzema pegou esses caras, até o Cristiano jogou com eles. Quer dizer, a bola era perfeita e era um passe de 40 metros, 30 metros. Né? Hoje o Real Madrid tem um meio campo que é bom, lógico que é bom. O Valverde é um grande jogador, Tchouaméni, mas eles carregam a bola. Dificilmente você tem um lançamento. E para jogadores de velocidade como o Rodrigo, principalmente o Vinícius Júnior, isso é terrível, porque ele não recebe a bola do jeito que ele estava acostumado a receber do Modric, que está no banco, mas já está um senhor próximo da aposentadoria, um cracaço, né? E o Kroos. Né? Jogar com aqueles dois é diferente, né, Martelo? E a bola não tá chegando. Quando chegou, ele pulou, né? Quando chegou, ele pulou numa falta e ainda acabou tomando cartão amarelo. Tem que aparecer mais. Vinícius Júnior, Rodrigo, essa bola tem que chegar neles. Cadê o Bellingham, pessoal do meio, Valverde? Real Madrid para as peças que tem. Calor é o mesmo para todo mundo, enfim. Com as peças que tem, não faz uma boa partida. 28:30 segundos jogados desse primeiro tempo em placar de 0-0. Copa do Mundo de Clubes na Bandeirantes para o campo de ataque dessa equipe do Real Madrid. Na meia direita, Arnold tenta o lançamento na linha de fundo, na cobertura. Koulibaly de perna esquerda, Chapa pela canhota para Renan Lodi volta a jogada para a linha de fundo para Koulibaly. Koulibaly rasga de qualquer jeito, tira o perigo pela meia esquerda, vai ter disputa. Marcos Leonardo sobe para tocar de cabeça. Bola não saiu. Bola não saiu na meia esquerda. O Zaidan. Câmera aqui da transmissão oficial vai buscar justamente o Modric, né? Modric no banco, olha lá. Acho que o que você está vendo, não é só você que está vendo não, enquanto nós temos uma pausa para hidratação. Zaidan, cadê a armação desse time, hein? E o novo técnico do Real Madrid sabia fazer isso muito bem. O Xabi Alonso sempre foi um jogador, além de chutar bem de fora da área, ele tinha um passe muito bom, né? Tanto que aquele meio campo na seleção com Xabi Alonso e Iniesta, ou então o quarteto, que entrava o Fábregas e mais Iniesta, todo mundo jogava muita bola. O Xabi Alonso conhece o meio campo. E claramente o meio campo do Real Madrid não está armando nada. Os caras conduzem a bola e estão perdendo. O Al Hilal marca muito bem, faz pressão desde da linha de meio campo, não deixa Valverde, o Bellingham ter espaço para jogar, e eles não são jogadores de lançamentos longos, eles carregam a bola. Aliás, o Bellingham, embora seja um jogador capaz de jogar no meio campo, ele começou no meio campo, mas ele rende muito mais jogando a intermediária para frente, ele não é um armador.
O Valverde não é um armador, é um cara que chuta bem de fora da área, mas não é um cara para pensar o jogo. O Tchouaméni também não. Então, esse é um problema que o Xabi Alonso, que é do ramo, que jogou muita bola no meio campo, terá de resolver. E claro, com a volta de Mbappé, talvez entre no próximo jogo, ou daqui a 2 jogos, você ganha outra força no ataque, né? O garoto está lá na frente, no lugar do Mbappé, ele está assustado. Quando a bola chegou, ele brigou com a bola, né? Cláudio Zaidan fala no microfone da Bandeirantes enquanto o jogo tá parado. A pausa para hidratação. Real Madrid de um lado, Al Hilal também. Também pausado o jogo para hidratar os jogadores em Miami. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, primeira rodada, Grupo H em Miami. Relógio marca 30 do primeiro tempo. Real Madrid 0, Al Hilal também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, chega mais Guilherme Agrela. Em jogo festivo realizado nesta terça-feira na Vila Belmiro, Neymar revelou que ficou muito próximo de acerto com o Fluminense, mas que preferiu focar na recuperação para estar 100% fisicamente. Ele que tem renegociações avançadas para renovar com o Santos Futebol Clube. Martelli. Ô Zaidan, mas aí eu queria ver o Neymar voltando para recompor contra o Dortmund ontem, viu? Não iria voltar, né, para recompor. O Neymar hoje ele tem de jogar pertinho da área, né? Que ele finaliza bem, tem domínio de bola, mas não dá mais para ficar jogando em 50 metros, né? Não dá mais. Terminou a pausa para hidratação em Miami. Bola rolando mais uma vez no gramado do Hard Rock em Miami para Real Madrid 0, Al Hilal também 0. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes da faixa estendida 86.3. No FM 90.9, tradicional de São Paulo 0-0. Trabalha Tchouaméni pelo campo de ataque na meia esquerda, gira pela meia direita. Trabalha a bola de primeira, gira pela quina da grande área, na ponta para Rodrigo. Tá faltando o Rodrigo em campo. Rodrigo encarou a marcação, veio pro meio, bateu no gol, passa por cima do bolo. Foi com perigo, com veneno, o chute do Rodrigo. Bono tava na bola, deixa ela passar. Linha de fundo, bola para o Hilal, Nina. Em cima do que você narrou, Martelli, esse chute foi o mais perigoso do Real Madrid do jogo, mas o Bono tava na bola e o chute nem foi em direção ao gol. Real Madrid vai fazendo uma partida ruim em Miami, segue 0-0. Bono quebra para o campo de ataque na meia direita, no peito, tranquilo, legal, domina Milinkovic, Savic pela ponta direita para Cancelo. Cancelo volta a jogada pela quarta zaga para Altambacti. Altambacti está pressionado pela marcação, observa, busca opções, encosta Nasser de primeira para Altambacti. Altambacti pela meia direita para Cancelo. Cancelo tem espaço aberto, ponta direita, corredor, cruza a fronteira, estacionou um pouquinho, prendeu a bola, volta pela quarta zaga, trabalha no círculo central com o Rubem Neves. Neves é inteligente, fatiou bolão de 30 metros, ponta esquerda, chegou para Renan Lodge, dominou, deixou escapar, levou na linha de fundo, voltou para Nasser, era para Salem Aldassari. Ele erra o passe, corta a marcação do Real Madrid. Que visão na bola de Rubem Neves. Real tenta contra-golpe. Vinícius Júnior, círculo central, passada as zagas para Valverde. Valverde, ponta direita para Rodrigo. Rodrigo levantou na segunda trave e vai pitar o gol. Gonçalo! Gol! Gonçalo Garcia abre o placar em Miami, de um time sumido, de um time apagado, mas que tem um pacto, é mortal, é fatal, não desperdiça oportunidades. Lançamento que não foi legal do Al Hilal na sequência da jogada, puxa contra-golpe ele mesmo. Gonçalo Garcia por dentro para Valverde, Valverde para Rodrigo, Rodrigo na meia direita. Ele tinha 3 jogadores na frente dele do Al Hilal. De certa forma o brasileiro consegue superar 6 pernas, passa a bola rasteiro, passa por todo mundo. Na segunda trave chega Gonçalo Garcia, que conta com a sorte do Real. Ele bateu de perna esquerda errado, ela pega no calcanhar esquerdo, toca na perna direita e encobre o goleiro Bono. Na marca dos 33 minutos jogados do primeiro tempo. Real Madrid, que time é esse? Conta com a sorte, contra-golpe fatal, explode a torcida do Real em Miami. Real Madrid 1, Al Hilal 0, Nina Gagliotti. Foi bater de perna direita, erra o chute
E aí com a perna esquerda, o pé de apoio, abre o placar no Hard Rock Stadium em Miami. Quando se fala de um gigante, Pedro Martelli, ou você faz quando tem a oportunidade, ou num contra-ataque mortal, o Real abre o placar aos 35 da primeira etapa. Agora Real Madrid 1, Al Hilal 0. Cláudio Zaidan, futebol é assim, a bola pune, quem não faz toma, foi lá o Gonçalo Garcia, uma bola, fez o gol. Você acha que alguém vai estar ligando se pegou no calcanhar, se foi de unha, se foi de... Gol do Real 1-0, Zaidan. O Xabi Alonso tem de ligar, né? Tem de ficar preocupado. Porque o Gonçalo tá nervoso. Ele brigou com a bola de novo, né? Ele brigou com a bola. Ela passa pelo pé direito, ele toca com a esquerda, ela bate no direito, vai pro gol. Ele fez uma loucura ali em segundos, né? E tem de agradecer a generosidade do Rodrigo, a velocidade, a visão de jogo do Rodrigo. O Rodrigo é um subestimado, né, Martelli? Como dizem hoje. É um subestimado. Esse cara, o que ele já resolveu de paradas pro Real Madrid, inclusive em Liga dos Campeões. Joga muita bola o Rodrigo. 36 minutos jogados desse primeiro tempo, aberto o placar do estádio Hard Rock em Miami. 1 pro Real Madrid, gol de Gonçalo Garcia, 0 para a equipe do Al Hilal. Você ligado no microfone da Bandeirantes, saiu o gol, finalmente saiu o gol. Jogo era bom, jogo era melhor para o Al Hilal, vai lá. Abre o placar o Real Madrid, trabalha no círculo central, mais uma vez insiste a equipe do Real, Alexander Arnold pela meia direita, enxerga Rodrigo pressionado por 2, volta, jogado um pouquinho mais atrás, trabalha a bola de primeira para Arnold recua pela quarta zaga, vai ser obrigado a voltar no círculo central, não tem pressa, Ruizen adianta a bola para Bellingham, entrada da área, soltou para Gonçalo, dominou, pode ampliar, bateu no gol, Lúcia gigante, faz a defesa, Mono, Bellingham, não foi na cara do gol que ele deixou o Gonçalo, mas foi com condições de bater no gol, viu, Nina? Foi em condições, mas a bola ficou um pouquinho paralela ao gol e aí ele teve que levar para a linha de fundo e o Bono, deitadão, conseguiu fazer a defesa, dessa vez um pouco mais tranquila. Real Madrid cresce demais na partida no final do primeiro tempo. Daqui a pouco tem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Paulo do Vale assume Real Madrid 1, Al Hilal 0. O Al Hilal está jogando pelo campo de defesa, Koulibaly pela meia esquerda, trabalha a bola com Renan Lodge. Ele tenta partir para o campo de ataque de primeira, Renan Lodge pela meia esquerda, escapa da marcação, volta para Nasser. Nasser domina no campo de defesa, recua, trabalha com Altambakti no campo de defesa pela meia direita, erga a cabeça, vai-se embora o zagueiro do Al Hilal, perdendo o jogo por 1-0. Altambakti cruza a fronteira, 3 dedos da bola, passe errado, pode pintar contra-ataque agora para a equipe do Real Madrid, não pinta, Milinkovic-Savic ganhou, tentou passe à frente para Marcos Leonardo, nas costas chegou o zagueiro, recua, Timão, Courtois de qualquer jeito, perna direita quebra para ataque, sobe para tocar de cabeça, Koulibaly, volta a bola para o Real, adiantou demais, Bellingham, rasga de qualquer jeito, Nasser Al-Dassauri, tira o perigo, volta para o Real, Real insiste, ponta direita, campo de ataque, dominou Rodrigo, sempre que ele pega na bola, 2 em cima dele, Rodrigo faz a finta à frente à marcação, perde a bola, Salem Al-Dassauri ganha manual, lateral marcado para o Hilal bater no campo de defesa da meia esquerda. Cláudio Zaidan, 1 Real Madrid, 0 Hilal. O que fazer agora o time de Simone Inzaghi para empatar o jogo? Jogar do mesmo modo, né, Martelli? Do mesmo modo. O gol não anula o que foi feito antes pelo Al Hilal. Os caras fizeram um ótimo primeiro tempo. Eles conseguiram deixar o Real Madrid sem saída, tomando sustos, né? O Real Madrid foi salvo pela linha de impedimento naquele lance do Lodge. Então, não tem. Deixa eu ver a chegada do Al Hilal, chegou para bater no gol, é pênalti! O Al Hilal vinha para fazer o gol, Marcos Leonardo na falha da zaga do Real, Ruizen. O Leonardo, entrada da grande área, ponta direita, ia bater o gol, foi puxado na frente de Facundo Telho. Pênalti marcado para o Hilal, para desespero de Fran Garcia. Você dizia, Cláudio Zaidan, mantém o jogo, vai para cima, pênalti marcado, Nina Gagliotti, pênalti para o Hilal. E aí não teve jeito, porque o jogador do Al Hilal ganha na bola, o brasileiro, inclusive Marcos Leonardo, ganha a frente, ia finalizar, e aí aquele pênalti clássico, puxão no jogador. E aí quem vem para a cobrança é o craque do time, Pedro Martelli. Cláudio Zaidan, foi pênalti. Foi pênalti, e o Santos podia estar com ataque com o Rodrigo e o Marcos Leonardo. Pô, Zaidan, eu senti lá no fundo essa, hein?
Essa o torcedor santista, essa o cara que tá ouvindo foi lá no fundo, engoliu seco. 40 minutos jogados deste primeiro tempo, pênalti para o Al Hilal bater, saiu da bola, Saleh da Sauri, hein? Só fintou, deixa para Rubem Neves. Rubem Neves, português, contra o belga gigante Thibaut Courtois. 1-0 Real, expectativa de empatar o jogo, pênalti para o Hilal bater, a expectativa nos pés de Rubem Neves, a expectativa nas mãos do torcedor do Real, nas mãos de Thibaut Courtois, toma pouca distância, Rubem Neves autorizado, partiu na bola, bateu no gol! Gol! Cobrança de pênalti, ele é tranquilo, ele é gelado, ele é frio, ele é experiente, ele não sente. Vai pra bola, dá aquela olhadinha. Valeu, Marcos Leonardo, sofre o pênalti. Rubem Neves, pouca distância, semblante fechado, olhares atentos. Tira Thibaut Courtois no olho pro lado direito, mais a bola do lado esquerdo. Desloca Courtois, empata o jogo. Na marca dos 41 minutos jogados do primeiro tempo, o Al Hilal resiste. O Al Hilal empata o jogo em Miami. 1 pro Real Madrid. Rubem Neves de pênalti, 1 pro Al Hilal, Nina Gagliotti. Num golpe de vista, porque antes da cobrança ele olhava pro canto cruzado de Courtois. E aí não teve jeito, porque o goleiro belga acreditou, caiu pro lado direito e sozinha a bola entra do lado esquerdo, estufa a rede do Real Madrid. Al Hilal era melhor e consegue o seu empate 5 minutos depois do gol do Real. Cláudio Zaidan, tem jogo, Zaidan. Eu não sei se você e a Nina concordam, mas na minha opinião, o melhor jogador no primeiro tempo, né? Rubem Neves, o melhor jogador no primeiro tempo. Jogou muita bola. Nossa, aquela bola lá, Zaidan, que ele gira da direita do campo de defesa para a esquerda. Não é fácil fazer isso não, viu, Zaidan? Não, ele sabe jogar. E aquilo que a gente já conversou, né, Martelli? Metade do time do Al Hilal está acostumado a jogar com o Real Madrid. Os caras não tremem, não. Saleh da Sauri na entrada da grande área, tentava bater o gol, tem pressão para os dois lados, tem pressão para o Real Madrid, tem pressão para o Al Hilal, é isso aí. De todos aqui, ó, dos 11, quem é que não jogou em ligas importantes? Marcos Leonardo, Malcom, Alda Sauri, Savic, Rubem Neves, Lodi, Cancelo, Koulibaly, Bono. Sabem muito como é jogar contra grandes estrelas. Por enquanto, o Real Madrid 1 também para o Hilal. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Paulo do Vale, a sub FM 90.9 e a faixa estendida em 86.3. Está jogando a equipe no campo de defesa. Mais uma vez, trabalha a bola a equipe do Real Madrid. Asensio pela canhota para Fran Garcia. Garcia para Vinícius Júnior. Sumido no primeiro tempo. Júnior passa errado na linha de fundo. Tá legal também não, brasileiro, hein? Só tiro de meta pro Hilal, Nina. É mais uma. Inclusive, o primeiro lance do jogo foi muito parecido com esse, o que diz muito desse primeiro tempo do Real Madrid. Uma bola esticada, mal colocada, mal passada e acaba saindo limpinha pela linha de fundo. Mais um tiro de meta pro Al Hilal bater. 43,5, o Bono vai para fazer a cobrança de tiro de meta, placar de 1-1, tudo igual. 1 para a equipe do Real Madrid, gol marcado por Gonçalo Garcia. 1 também para a equipe do Al Hilal, gol marcado de pênalti. Rubem Neves foi para a cobrança, converteu, superou o Thibaut Courtois e tome Al Hilal no campo de ataque. Lançamento para Malcom, sobe para tocar de cabeça na entrada da grande área pela meia esquerda. Fran Garcia recua, tá nas mãos de Courtois. Courtois já repõe a bola no campo de defesa para Asensio. Asensio, zagueiro na entrada da grande área, na meia lua, chapa pela meia direita para Alexander Arnold. 44 minutos jogados deste primeiro tempo, já sobe a placa. Vem o intervalo inteligente na Bandeirantes com Paulo do Vale. Recomeça Tchouaméni no círculo central do gramado, ergue a cabeça, tenta partir para o campo de ataque, trabalha pela meia esquerda para Fran Garcia. Fran Garcia pressionado pela marcação, recua para Tchouaméni. Tchouaméni por dentro do círculo central, se apresentou, tentou escapar da marcação. Valverde pela ponta direita para Rodrigo. Toda vez que ele domina, está isolado. Rodrigo na ponta direita, encarou a marcação, pedalou, balançou, botou velocidade. 2 em cima dele, repõe muito bem o Saleh da Sauri. Rodrigo insiste, volta a jogada no campo de ataque para a meia direita, trabalha mais uma vez com o Arnold. Arnold no círculo central do gramado, de primeira para Valverde, passe errado, corta aqui no lado e tira. Quase 45 minutos jogados do primeiro tempo. Lançamento à frente, Vinícius Júnior, cara, a entrada da área não foi nada.
desabou junto com o lateral João Cancelo, o árbitro Cristian Telho manda seguir, o Vinícius Júnior já tem cartão amarelo, hein? 1-1, placar do jogo. Vem Al Hilal para o campo de ataque. Boa descida pela ponta, Milinkovic-Savic. Trabalha a jogada pela meio direita, insiste a equipe árabe, trocando passes, botando o Real Madrid na roda. Subiu a placa. Mais 5. Vamos até 50 deste primeiro tempo para o campo de ataque. Desce mais uma vez a equipe do Hilal. Lançado pela meia esquerda. Salinha da Sari volta para Renan Lodge. Até 50, hein? Até 50 minutos no primeiro tempo em Miami por enquanto. 1 para o Real Madrid, 1 para o Hilal. E aí o Real Madrid que tinha dado aquela acalmada, Zaidan, viu o gol de empate do Hilal e falou: lá vem eles de novo. Os caras vão de novo buscar vitória, hein, Zaidan? Porque geralmente o Real Madrid faz um gol assim, ele fala, bom, agora acabou, agora os caras se entregam, desanimam. Que nada, tomaram um empate logo depois, num pênalti indiscutível, né? E vacilada do zagueiro, porque o Marcos Leonardo não ia bater pro gol, ele ia tentar preparar a jogada. O zagueiro se precipitou, o acesso, e acabou fazendo um pênalti. Mas, ó, o Al Hilal foi muito melhor no primeiro tempo. Essa é a verdade, né, Martelo? 46 jogados, Al Hilal melhor na primeira etapa, empata o jogo 1-1 para cima do Real Madrid, vem de novo Salem Aldassauri, Salem pela meia esquerda aqui da grande área, abandona a ponta por dentro, dá para bater, tabelou com o Rubem Neves, bateu no gol, para fora do gol, uma pena, uma lástima, essa bola não entraria, marcando um golaço, Salem Aldassauri, é o tradicional do futebol, da bola, passa, pede, Milinkovic-Savic devolveu entrada da área, ele bateu com curvo, chute, colher, passe esquerda do Thibaut Courtois pela linha de fundo. Era um golaço para virar o jogo, Nina Gagliotti. Na imagem recuperada, a gente até via a reação dele, saía para comemorar quando percebeu que a bola não foi em direção ao gol, ou melhor dizendo, teve desvio e por isso não foi em direção ao gol. Que lance, quase um golaço. Escanteio, Rubem Neves para cobrança, ponta direita nas mãos de Courtois. 47 jogados, vamos até 50, contra-golpe armado. Courtois repõe a bola rapidamente na ponta esquerda, chegou o Vinícius Júnior, 3 dedos, se precipitou, que isso, hein? Quase que o Al Hilal vira o jogo, ia ser um golaço, hein, Zaidan, que pena. Ia ser um golaço, a jogada foi formidável, a marcação do Real Madrid inteiramente envolvida, começando com o Arnold. E se o Militão voltar bem, eu acho que a defesa do Real na temporada vai ser Militão e Rudiger. Os dois zagueiros aí estão... Claro, o garoto holandês está meio assustado, né, o Royce. Mas o primeiro tempo formidável do Al Hilal. Jogou muito mais bola que o Real Madrid. Uma defesa de garotos, viu, Zaidan? Só trazendo, porque o Asensio tem 22 anos, o Hilsen tem 20 e o Fran Garcia 25, esse já um pouco mais velho, mas mesmo assim, o mais velho dessa linha defensiva é o Alexander Arnold, com 26 anos. 48 minutos jogados, vamos exato. até 50, placar de 1-1, tá tudo igual ao jogo. Al Hilal tenta descer para o campo de ataque, mal com a aposta corrida, para cima da marcação, falhou o Fran Garcia. Põe pra fora de Canela. Lateral marcado para a equipe do Al Hilal bater no campo de ataque pela meia direita. Malco tem pressa, arremessa a bola nos pés de João Cancelo. Cancelo de primeira pro domínio de Milinkovic. Savic, Malco pela ponta direita de primeira pro João Cancelo retomar para Savic. Savic na entrada da grande área, dá para bater no gol. Rubem Neves encarou o autor do gol, gira para Nasser. Nasser pela ponta esquerda, cria o espaço. Salem Aldassauri na quina da grande área, dá para cruzar, ergue a cabeça, volta para Renan Lodge. Lodge pela meia esquerda, placar de 1-1. Você ligado no microfone da Bandeirantes, ataque do Al Hilal contra a defesa do Real Madrid, 1-1, tudo igual, vamos até 50, 1 minuto e 10 de bola rolando no primeiro tempo, trabalha a bola mais uma vez, insiste a equipe do Al Hilal, pela meia esquerda domina no campo de ataque, Rubem Neves gira pela meia direita, de qualquer jeito, Altambach pressionado pela marcação, dá um chutão pra cima, vem de pé na direita, corta Asensio tira a bola, tá pelo alto do círculo central, domina, está jogando tranquilamente Rubem Neves, aplaude o torcedor do Al Hilal, é boa a partida do time árabe, por enquanto empatando em 1-1, melhor no primeiro tempo em relação ao Real Madrid, 49, só mais um de bola rolando. Vem aí o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Paulo do Vale. Insiste a equipe do Al Hilal. Lançamento nas costas da zaga. Era para Rubem Neves. Chegou Marcos Leonardo antes dele. Rui tira. Acho que já está marcado impedimento no ataque do Al Hilal, não é isso, Nina? Perfeitamente. E uma mudança do comportamento da arbitragem, a gente que tem até por mania de falar mal dos árbitros brasileiros, sul-americanos, marcando imediatamente no campo de jogo
o impedimento no jogo do Palmeiras e também no jogo do Fluminense. Não foi isso que a gente viu. Uma arbitragem um pouco mais lenta, demorando mais nas marcações. Quase 50 minutos jogados, quase 50 jogados deste primeiro tempo. O Gizão dessa vez não demorou, marcou o impedimento e não demorou para terminar o primeiro tempo. Facundo Tênio, a pouco centro de campo em Miami, termina o primeiro tempo. Que isso, hein, Al Hilal? Melhor que o Real, mas o jogo está empatado. Real Madrid 1. Al Hilal também 1. É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA na Bandeirantes. O intervalo é teu. Boa tarde a você. Alô, Paulo do Vale. Valeu, Pedro Martelli, que volta daqui a pouco com todo o segundo tempo. Real Madrid e Al Hilal pela Copa do Mundo de Clubes vão empatando 1-1 no Hard Rock Stadium nos Estados Unidos, em Miami, que o Martelli conhece como a palma da mão. Nina Gagliotti, a saída dos jogadores, esse empate por enquanto entre Real e Al Hilal. Nina. Falando primeiro do Real, que vai saindo de campo nesse momento, dos dois brasileiros, um destaque positivo e o outro bastante negativo, né, o PDV. O Rodrigo, uma jogadaça no gol do Real, que acabou dando o passe para o Gonçalo Garcia abrir o placar. Ele o tempo inteiro marcado por dois jogadores e aí consegue sim, em uma única vez na partida, se livrar deles e com isso sai o gol do Real, é o destaque sem dúvidas positivo. O negativo é Vinícius Júnior, escondido, não conseguiu fazer nenhuma jogada de fato contundente e aí acaba tomando inclusive um cartão amarelo por simulação ainda no primeiro tempo, fica pendurado o Vini Júnior. Já do lado do Al Hilal, uma grande partida, acho que até surpreendendo o Real Madrid, não parecia esperar tanta intensidade do time árabe, principalmente no meio de campo, com o Nasser, o Rubem Neves e o Milinkovic Savic fazendo um jogo espetacular. E aí o destaque também para esse cara que veio para reforçar, o Aldassari, fazendo uma grande partida e cedendo a bola para o Rubem Neves bater o pênalti. Tudo igual nesse primeiro tempo, viu, PDV? Boa, Nina, você volta daqui a pouco com mais informações. Real Madrid, Al Hilal, 1-1. Cláudio Zaidan, o cidadão tá lá desavisado, passando canal por canal, ele para nesse jogo, ele caiu hoje na terra, não sabe o que tá rolando a Copa do Mundo de Clubes. Ele vai achar que esse jogo do Real Madrid é pelo Campeonato Espanhol ou tá mais difícil pro Real, Zaidan? Ele vai achar que o time de azul é o grande, né? Porque, convenhamos, o Al Hilal foi muito melhor, né, PDV? Muito melhor, criou muitas chances, com jogadas bem trabalhadas. E aquilo que a gente falava do Arnold, que é um cara que sabe jogar bola, um grande lateral, mas não é bom marcador. Então é um problema do Marcelo, né? Não sabe marcar. E eles fizeram triangulações por ali. O meio-campo do Real Madrid é um meio-campo que carrega a bola. Essa é uma mudança. O Xabi Alonso vai ter que fazer um grande trabalho ali, porque o Modric hoje, ele joga alguns minutos, ele tá no banco e tal, pode jogar um tempo inteiro, mas é um cara indo para aposentadoria. O Kroos se aposentou. Então você perde dois jogadores de passes de 30, 40, 50 metros, né? Passadores excepcionais, e passa a jogar com o meio campo de gente que carrega a bola. Valverde, o próprio Bellingham, o Tchouaméni, eles carregam a bola. E o Vinícius Júnior, por exemplo, não recebeu uma bola para partir em velocidade. Ele recebia lá no pé, mas parado, e tinha então de desenvolver a jogada. Não fez um bom primeiro tempo, não conseguiu grande coisa. O Rodrigo fez as melhores jogadas do ataque, inclusive o passe para o gol do Garcia, quando estava 0-0 e o Al Hilal dominava o jogo. O Renan Lodge fez um gol, mas estava de fato impedido, mas vale ressaltar a finalização, porque, é o Courtois saindo, né? Se o atacante não tiver frieza, serenidade, ele não faz um gol. E ele meteu no outro canto, mas estava impedido. E depois o pênalti em cima do Marcos Leonardo, muito bem batido pelo Rubem Neves, que comeu a bola no meio campo. O Al Hilal foi melhor. O meio campo do Al Hilal dominou o jogo. E lá atrás, o Koulibaly, por exemplo, não perdeu uma bola. Não teve uma bola que ele saiu para dividir com o jogador do Real Madrid que ele perdeu. Então o Al Hilal foi melhor. Claro que não está triste empatando com o Real Madrid 1-1, mas ficou claro para os jogadores do Al Hilal e também para o Inzaghi que eles podem ganhar essa partida, Pedro.
Ô Zaidan, o Real Madrid do Ancelotti, em alguns jogos ele se fazia de morto para depois ir lá e acabava vencendo o jogo. Em algumas situações até que o Real virou ali, jogos difíceis, em jogo de ida vai mal, no jogo da volta acaba surpreendendo de alguma forma pelo resultado que acaba buscando. Será que ainda tem um pouco desse DNA do Real do Ancelotti com o Xabi Alonso no sentido de deixa o Al Hilal gostar do jogo, daqui a pouco a gente se impõe aqui e ganha, ou é um Real meio em ritmo de férias, Aidan? Ainda é sim ritmo de férias, é sim, mas quer ganhar, né? O Xabi Alonso sabe que será cobrado. O Florentino Pérez está lá na tribuna, olhando o jogo. Então, não há dúvida que, cara de sono, mas não há dúvida que ele está lá para ganhar o campeonato, mas que eles estão num ritmo que não é aquele de competição, não há dúvida. E o Real sempre conta um pouco com essa força mítica, né? O outro time, uma hora, fala, putz, é o Real Madrid, e aí começa a fraquejar, né? E o Real vai lá e ganha o jogo. Mas na temporada atual não foi assim, né, PDV? O Real não ganhou nada. Ou seja, não bastou não bastou essa força mítica, né, de mito Real Madrid, que às vezes paralisa o outro time. E o Al Hilal, é o que a gente falava, metade do time está acostumada a enfrentar o Real Madrid. Pô, Koulibaly, Napoli, Chelsea, o Cancelo, titular da seleção portuguesa por anos, Rubem Neves, jogador da seleção portuguesa, e o próprio Lodge jogou contra o Real Madrid, o Bono jogou contra o Real Madrid. Eles não vão tremer, eles não vão, nossa, estamos enfrentando o Real Madrid, não vão tremer, conseguiram jogar mais bola, e é um time técnico, né, PDV? Não é um time que está jogando só na base da empolgação, os caras sabem jogar, ótimas trocas de passes, jogadas bem organizadas, talvez até, preciso reconhecer, herança também do trabalho do Jorge Jesus, que é um cara que trabalha muito isso, né? O time ainda carrega isso, porque o Isaac chegou agora. Enfim, foi melhor no primeiro tempo, sem dúvida, o time árabe. Oi, Manuel. Abraço, acabou. Tamo junto, Manuel Zaidan. É isso, Cláudio Zaidan e Manuel Zaidan. Daqui a pouco retornando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes para todo o segundo tempo, hein? É Copa do Mundo de Clubes. É o gigante Real Madrid em campo neste momento, empatando 1-1 com o Al Hilal. Na volta tem Guilherme Agrela, um giro pela Copa do Mundo de Clubes. E o que mais? O que mais está rolando nesse mundão de meu Deus com a Copa do Mundo de Clubes acontecendo? A gente volta já já, agora 5:02. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Rede Bandeirantes de Rádio. 25 anos. A Action Technology, líder em automação industrial, celebra 1/4 de século de inovação. Nossas soluções de ponta, de servomotores a robôs industriais, impulsionam a produtividade da indústria. E para celebrar essa trajetória de sucesso e nossa visão de futuro, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Action Technology, precisão e excelência movem o mundo. Inovação que move o futuro. Acesse actiontechnology.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Real tenta contra-golpe. Vinícius Júnior, círculo central, passada as zagas para Valverde. Valverde, ponta direita para Rodrigo. Rodrigo levantou na segunda trave e vai pitar um gol. Gonçalo! Gol! Placar em Miami, de um time sumido, de um time apagado, mas que tem um pacto, é mortal, é fatal, não desperdiça oportunidades. Lançamento que não foi legal do Al-Hilal na sequência da jogada, puxa contra-golpe ele mesmo. Gonçalo Garcia por dentro para Valverde, Valverde para Rodrigo, Rodrigo na meia direita. Ele tinha 3 jogadores na frente dele do Al-Hilal. De certa forma o brasileiro consegue superar 6 pernas, passa a bola rasteiro, passa por todo mundo, na segunda trave chega Gonçalo Garcia, que conta com a sorte do Real. Ele bateu de perna esquerda errado, ela pega no calcanhar. O Madrid foi salvo pela linha de impedimento naquele lance do Lodge. Deixa eu ver a chegada do Al-Hilal, chegou para bater no gol, é pênalti! O Al-Hilal vinha para fazer o gol, Marcos Leonardo na falha da zaga do Real Ruisen. O Leonardo, entrada da grande área, ponta direita, ia bater o gol, foi puxado na frente de Facundo Telho. 40 minutos jogados desse primeiro tempo, pênalti para o Al-Hilal bater, saiu da bola, saiu da sauna, hein? Rubem Neves. Expectativa de empatar o jogo, pênalti para o Al-Hilal bater, a expectativa nos pés de Rubem Neves, a expectativa nas mãos do torcedor do Real, nas mãos de Thibaut Courtois, toma pouca distância, Rubem Neves autorizado, partiu na bola, bateu no gol! Gol! 5:08, intervalo de jogo, Copa do Mundo de Clubes em Miami, Real Madrid e Al-Hilal, com narração de Pedro Martelli, vão empatando por 1-1. Guilherme Agrela, hoje tem mais Copa do Mundo de Clubes, eu quero Copa do Mundo de Clubes, eu quero jogo toda hora. Eu quero África do Sul contra México,
quero Brasil contra a Alemanha e tudo que tem direito a essa Copa do Mundo de Clubes. Guilherme Agrela. Serve mexicano, Paulo do Vale? Opa, demais, adoro o mexicano. Porque hoje tem Pachuca de Eduardo Bauerman e RB Salzburg da Áustria. Imperdível. Às 7 horas da noite no horário de Brasília, no TQL Stadium. E mais tarde, ainda 10 horas da noite, tem Al Ain dos Emirados Árabes contra a Juventus de Turim no Audi Field, lá na capital norte-americana, Washington DC, PDV. E tá rolando mais coisa aí no mundo, Agrela? Futebol, além... Sim. Ah, é? Isso, futebol feminino, Opa, PDV. Você gosta? Boa. Lógico que gosto. Aliás, meu avô foi um fomentador nato do futebol feminino que tá cada vez mais popular, viu, Agrela? Isso é verdade. Olha, a última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino teve Corinthians 4-2 no Cruzeiro, América 1-0 na Ferroviária e o Palmeiras meteu 5-1 fora de casa no Sport Recife. Grêmio 1, Flamengo 1, São Paulo 1, Internacional 0, Bahia 2-2 com o Juventude e o Bragantino enfiou 5-1 no Instituto 3B, assim como o Fluminense bateu o Real Brasília por 2-1. E aí, PDV, duelo das quartas de final já definidos, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Palmeiras e Flamengo, Corinthians e Bahia e São Paulo e Ferroviária. Paulo do Vale. Este Guilherme Agrela com todos os destaques para você aqui neste intervalo com as equipes retornando. Lembrando que por conta desse duelo entre Real Madrid e Al Hilal pela Copa do Mundo de Clubes, hoje não tem o resenha, mas você não fica sem a voz de Pedro Martelli, que vem em instantes com todo o segundo tempo lá em Miami, que ele conhece muito bem, entre Real Madrid e Al Hilal. Ô Nina, bonito o Hard Rock Stadium, hein, que as equipes estão retornando neste momento. Muito bonito e bastante cheio. Porque foi algo que a gente até clube discutiu do aqui. Mundo, né, Nina? Sim. Mas assim, foi algo que a gente até discutiu, porque a gente falou de vários clubes mundiais aqui nesse torneio, evidentemente o nome não esconde, mas assim, um público bastante alto no segundo tempo. É claro que o público e renda vão ser divulgados, e aí a gente traz aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas impressionando até o momento, vai fazendo muito barulho também as duas torcidas. E tá calor, hein, Gagliotti? Tá calor em Miami. 32 graus neste momento em Fort Lauderdale, que é onde acontece a partida. Temos alterações na equipe do Real Madrid, saindo o 35, foi esse número, Paulo do Vale? Porque se foi, sim, vai saindo o zagueiro Asensio para a entrada do 15, Arda Güler. Que, né, é uma alteração. Vamos ver se vão ter mais, porque se for isso, vai com um zagueiro só para o segundo tempo. Pois é, daqui a pouco o Zaidan observa e analisa pra gente aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Vem aí pra todo o segundo tempo de, por enquanto, Real Madrid 1, Al Hilal também 1 pela Copa do Mundo de Clubes. Ele, Pedro Martelli. Valeu, Paulo do Vale, no intervalo inteligente da Bandeirantes. Invertem-se os lados, vamos para mais 45 minutos de bola rolando em Miami, no estádio Hard Rock. 1 para o Real Madrid, 1 também para o Hilal. Invertem-se os lados, a esquerda inteiro de azul, ao Hilal, a direita inteiro de branco. O Real Madrid, uma mudança no Real, apenas uma modificação no time de Xabi Alonso. A princípio, o Hilal é o mesmo. Christian Facundo Tede, o árbitro do jogo, aponta o centro do campo. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de quarta-feira, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 1 para o Hilal, 1 para o Real Madrid, somente uma mudança, é isso, Nina? Exatamente, confirmando então, saindo o zagueiro 35, Asensio, para a entrada do 15, Arda Güler. Começa o segundo tempo, Vinícius Júnior já é lançado para o campo de ataque na meia esquerda, domina na linha de fundo, volta jogada um pouquinho mais atrás. Vamos ver a postura do Real Madrid, mudou o Real Madrid de Xabi Alonso, já na Bandeirantes, fala Cláudio Zaidan, leva para a linha de fundo, Vinícius Júnior cruza o chute, a gol, na travessão! Quase o Real Madrid marca o segundo gol do jogo, uma pancada no travessão e vem de novo. Linha de fundo, meia esquerda, Vinícius Júnior levantou a segunda trave, o toque no gol. Bono! O Real Madrid inacreditável, não marca o segundo gol. Tá marcado uma falta de ataque. Que começo de segundo tempo do Real, Nina. O que fez Xabi Alonso no intervalo? É essa a pergunta, porque o Real Madrid volta em outra voltagem. Volta com tudo, uma bola no travessão. E aí na sequência,
O Bono tirou a bola de dentro do gol, Martelli. Eu tive a sensação até que ela tinha entrado. Agora, vendo a repetição da imagem, acho que não. Ele faz uma defesaça depois da bola explodir no travessão. Uma sequência impressionante do Real com 1 minuto de segundo tempo. Cláudio Zaidan começa bom o segundo tempo. Bem também o Real Madrid. Essa mudança do Real, Zaidan. O Tchouaméni provavelmente jogará como zagueiro, né? Já foi feito pelo Ancelotti. Várias vezes ele colocou o Tchouaméni como zagueiro. A tendência é essa. E o Güler, ele seria titular na maioria dos times do mundo, né? É um jogador muito talentoso, insatisfeito até porque ele acha que é pouco utilizado, mas é muito bom de bola. O time fica mais ofensivo, é claro. É um jogador muito talentoso, pode melhorar muito a qualidade do ataque do Real Madrid, que veio acordadão, hein, Martelli? Cê é louco, Cláudio Zaidan. Que começo de segundo tempo pro Real Madrid, buscando o segundo gol, insiste. Bellingham tenta o cruzamento para o meio da grande área, para ninguém, corta a marcação. Salem Aldassari de toque de cabeça, volta a jogada pela quarta zaga no campo de defesa pela meia esquerda. Renan Lodge para o campo de ataque, deu certo. Marcos Leonardo com liberdade no círculo central, tentou a abertura de bola pela meia esquerda. Era para Salem Aldassari, intercepta a quarta marcação do Real Madrid. Vem contra-ataque para o Real. Arda Güler busca a jogada pela meia direita, tenta o lançamento pela ponta direita, é para Rodrigo, chegou para Rodrigo. Rodrigo na entrada da área, cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo. Chega na linha de fundo, no limite, pela meia esquerda, próxima bandeira de escanteio. Vinícius Júnior dominou, escapou da marcação, veio para meia, não bateu no gol, mais uma. Ah não, Vinícius Júnior. Perna direita da bandeira de escanteio. Linha de fundo, tiro de meta. Aí não, hein, Vini? Gostou, Nina? Essa aí é a típica jogada que você faria na pelada, né, Pedro Martelli? Talvez. Talvez. Quase sempre. Isolou o Vinícius Júnior. Cruzamento na quina da grande área. Foi parar lá na bandeirinha lateral. É, Vinícius Júnior. Vamos melhorar, Vinícius Júnior. 3:30 minutos jogados deste segundo tempo. Por enquanto, o placar de 1-1, tudo igual. Sai jogando ao Real de perna esquerda, Bono no campo de defesa. Levanta para o campo de ataque. Tentou toque de cabeça. Milinkovic-Savic toca por último o jogador do Real. Arremesso lateral está marcado para o Real bater no campo de ataque. Pela meia direita já faz a cobrança, tem pressa. Arremessa a bola em campo, Cancelo volta a jogada no campo de defesa. Tenta armar a jogada, Rubem Neves no círculo central do gramado. Ele carrega a bola, volta no campo de defesa na meia esquerda. Com o Libalio, experiente zagueiro, cruza a fronteira, já empurra a jogada na meia esquerda, trabalha com Renan Lodge, Lodge volta no círculo central para Rubem Neves, Neves carrega a bola, vai tentando armar o time, é o motorzinho do Al-Hilal, placar de 1-1, Neves pela meia direita para Altambakti por dentro, passe é bom, Milinkovic-Savic dominou, ergueu a cabeça, girou pela ponta direita, mais uma boa bola para Malcom por dentro para Cancelo para Malcom volta para Altambakti vai curtindo uma de meia pela meia direita, recua um pouquinho mais atrás para Rubem Neves, o autor do gol de empate do Al-Hilal, trabalha a bola para Malcom para Rubem Neves pela ponta direita para João Cancelo na linha lateral da grande área, tentou a finta. Perdeu a bola, não caiu na dele, perde a bola, a equipe do Al-Hilal ganha o Real Madrid. Fran Garcia pela meia esquerda, boa bola para Vinícius Júnior por dentro, escapou da marcação, deu tapinha na bola, Gonçalo Garcia tá pedindo, vem lançamento à frente, Arda Güler por dentro, boa jogada do Real Madrid, lançamento, Rodrigo ponta direita, corta a marcação, volta para Bellingham cruza para o meio da grande área, volta nos pés de Koulibaly, ele tira, rebote, volta mais uma vez para Arda Güler por dentro, bolão pela meia esquerda, Ascenso, linha de fundo na canhota para Vinícius Júnior, já está dentro da grande área, rolou de primeira meia esquerda, Fran Garcia para Vinícius Júnior na pressão, Vinícius Júnior tenta levar para a linha de fundo, não consegue, é obrigado a voltar um pouquinho mais atrás para o chute a gol, passa à direita, passa longe, não foi com perigo o chute do Valverde não, tiro de meta para o Al-Hilal, só isso. Não, ficou um chute até, nem parecia que ele ia bater no gol, essa que é a verdade, acabou sobrando para ele, 2 passos para fora da grande área, ele olhou para o goleirão e falou, vou bater, mas estava na bola e foi completamente para fora do gol. Tiro de meta para o Al-Hilal. Essa é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no microfone da Bandeirantes no FM 90.9. Na faixa estendida, pegando legal 86.3. Que lá o melhor no primeiro tempo, 1-1 empatado o jogo. Vem para o campo de ataque mais uma vez, domina a equipe do Al-Hilal pela meia esquerda, está livre de marcação, Renan Lodge. Campo aberto, corredor na canhota, Lodge acelerou, Salem Aldassari, Marcos Leonardo está na grande área, Salem pela quina da grande área, meia esquerda para Marcos Leonardo por baixo, tiro, zagueiro. Rebote é do Real Madrid, puxa contra-golpe, passadas largas pela meia esquerda, Bellingham pela ponta na canhota para Vinícius Júnior errou mais o passe, tá displicente,
Tá displicente nos passes o brasileiro Vinícius Júnior. Volta a bola nos pés de Cancelo. Cancelo pelo campo de defesa mais uma vez. Trabalha para o Hilal. 6:30 jogados deste segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes trazendo para você Real Madrid 1. Real Madrid 1. Gol marcado por Gonçalo Garcia. Ao Hilal. Também um gol marcado de pênalti por Rubem Neves. Está jogando pelo campo de defesa Rubem Neves, o português, o autor do gol. Carrega a bola no círculo central. Caminha com ela nos pés. Aguarda o Real Madrid que está no campo de defesa marcando. Ele pisa na bola. Chama para o campo de ataque na meio direita. Altamacti pressionado pela marcação. Tentou erguer a bola à frente. Deu certo. Cancelo ajeitou o peito. É para Malcom. Malcom dominou meia direita para Marcos Leonardo. Leonardo fez a parede pela ponta. Na quina da grande área. Domina na direita mais uma vez. O Hilal. Cancelo por dentro. Boa bola para Salem, para Nasser. Nasser pela meio direita para Cancelo. Cancelo linha de fundo para Nasser Aldassari. Pressionado pela marcação de costas no meio de dois. Levou para a linha de fundo. Desarma. Fica com ela a marcação do Real Madrid. Arda Güler pela meia esquerda. Saiu mal. Rui Sen sobrou. Chute a gol. Perdeu. O Rui Sen sai mal. Toca no Nasser. Sobra dentro da pequena área. Bate Marcos Leonardo na rede. Só que pelo lado esquerdo. Esse é o zagueiro jovem que vale uma grana. Te falar um negócio, hein? Até o momento, claro, muito cedo, entregou quase o gol, hein, Nina? 60 milhões de euros foi o que pagou o Real Madrid por ele, mas claro, é muito cedo para condenar o garoto, mas quase que ele entrega o segundo gol. Inclusive, é a segunda vez na partida que o Marcos Leonardo tem a chance dentro da pequena área adversária. O Zaidan, o garoto tá um pouco assustado, Zaidan. E ele já teve experiências fortes no futebol, né? Ele jogou uma final de Liga das Nações contra Portugal. Nós transmitimos esse jogo, né, Martelli? Então não há dúvida que é um jogador já com alguma experiência, muito jovem, mas que já conhece aí as grandes emoções, os grandes jogos decisivos, as pressões do futebol. Mas é um erro técnico que acontece, né? Ele acreditou que daria para dar o passe e quase entrega de bandeja a virada para o Al Hilal. Vem para o campo de ataque a equipe do Real Madrid pela meia esquerda. Vinícius Júnior encara a marcação. João Cancelo chega por baixo, tira. Toca por último o brasileiro Manuel para o Hilal bater no campo de defesa. Esse é o futebol da Bandeirantes no FM 90.9. É o tradicional de São Paulo. Faz estendida, pega legal, sempre em 86.3. No youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. 1 para o Real Madrid, 1 para o Hilal. Al Hilal desce para o campo de ataque. Essa é a Copa do Mundo de Clubes. Escapa da marcação. João Cancelo levou para a linha de fundo. Ninguém foi na bola, tá nos pés do zagueiro. Sai jogando o Real Madrid no campo de defesa. Rui Sen, o zagueiro espanhol / holandês, sai pro jogo. Trabalha por dentro para Arda Güler. Ele ergue a cabeça, busca espaço na meia direita. Gira o jogo, entrega a bola. Alexander Arnold. Arnold carrega a bola dos pés, tá caminhando o Real Madrid em campo. Arnold pela ponta direita. Rodrigo tá pedindo, tenta botar, imprimir um pouquinho mais de velocidade pro Real. Ele domina, desce o brasileiro. Rodrigo na ponta direita, já no campo de ataque. Pisa na bola, volta um pouquinho mais atrás. Armando para Valverde. Valverde volta no círculo central, recua no campo de defesa para Tchouaméni. Tchouaméni domina. Tchouaméni no círculo central, domina no campo de defesa pela meia esquerda mais uma vez, acionando Fran Garcia pela canhota para Vinícius Júnior. Vambora, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não vai para cima da marcação, ele recua um pouquinho mais atrás. Valverde dominou a entrada da grande área, chapou pela meia direita. Alexander Arnold buscando espaço, também não tá legal, tá sumido no jogo. Trabalhou pela ponta direita para Rodrigo. Rodrigo volta um pouquinho mais atrás da intermediária ofensiva com Valverde pela meia direita. Boa bola agora sim, Arnold cruzou rasteiro por baixo, tira Koulibaly. De perna esquerda, Koulibaly tira, completa pela canhota. Renan Lodge domina, tenta ser pro jogo. Saca a bola e tudo em manual pro Real Madrid no campo de ataque pela meia direita. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, em Miami. Primeira rodada do Grupo H, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Real Madrid 1, Al Hilal também 1. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Grela. Fala, Martelli. O atacante Sebastian Driussi do River Plate sofreu uma entorse grave no tornozelo esquerdo e está fora da Copa do Mundo de Clubes. Ele se machucou ao fazer o segundo gol contra o Urawa Reds na vitória do time argentino por 3-1. 10, passamos de 10 jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque ao Hilal. Saiu a tabela por dentro. Nasser brigou, tentou levar. Vão ser 3 contra 2. Dominou, a bola subiu. Ele perde o time. No círculo central ganha mais uma vez o Real Madrid. Zaidan gosta do segundo tempo, mestre Zaidan. E é interessante a personalidade desse time do Al Hilal, né? Porque o Real Madrid veio acordadaço, meteu a bola na trave. Depois o Bono evitou o gol.
E, no entanto, logo o Al Hilal colocou a bola no chão, voltou a empurrar o Real Madrid para a defesa. Só que é um Real Madrid não só mais vivo, mais acordado no segundo tempo, mas mais ofensivo. O meio campo do Real Madrid está posicionado muito mais à frente do que no primeiro tempo. A ideia do Xabi Alonso agora é botar pressão, mas não conseguiu ainda. Fora aquele lance que tivemos no início do segundo tempo, o Real Madrid não chegou mais com nenhum perigo. E o Vinícius Júnior, particularmente, está muito apagado no jogo, Marcão. 1 para o Real Madrid, 1 para o Hilal. Fala na Bandeirantes, Cláudio Zaidan. Jogo parado, falta marcada. Real Madrid, ponta esquerda na queira da grande área. Perigo para a meta de Bono. 11, quase 12 minutos jogados desse segundo tempo. Arda Güler vai para a cobrança. Torcida do Real Madrid. Minha gente. É o futebol saudita. Os caras... Tá bom, vai. 1-1, tomando o sufoco do Hilal, mas é o Real Madrid, é o gigante merengue. Arda Güler levanta o braço direito, sinaliza a jogada, falta na meia esquerda, jogadores para o meio da grande área. Güler pra bola, levantou a segunda trave no alto, Coulibaly tira. Volta na queira da grande área pela meia direita, mais uma vez insiste o Real, buscando o segundo gol na ponta direita. Recebeu, escapou, Jude Bellingham, linha de fundo, mais uma fita, bateu cruzado. Bellingham para nos pés de Coulibaly e tome contra-golpe agora para a equipe do Al Hilal. Puxa contra-ataque. Salem Aldassari passou no meio de dois. Vai sair na cara do gol para virar o jogo. Corta o zagueiro. Salem Aldassari, que pique o capitão. Entrada da área foi cirúrgico. A zaga do Real e tirou. Que chance a do Al Hilal, hein, Nina Gagliotti? Nossa, e mais um contra-ataque, Martelli. Ele saiu cara a cara com o Courtois, mas aí não teve como, o zagueirão ganhou dele. Vem o Real. Vem Real Madrid pro campo de ataque. Rodrigo desarmado, perde a bola. Corta a marcação do Al Hilal, sai jogando. Tá bonito, tá legal o jogo em Miami. Al Hilal sai jogando pelo campo de defesa, tentou escapar da marcação para fazer o giro, perde a bola. Malcom ganha na sequência, volta pro Real Madrid na meia esquerda, cai, perde a falta. O árbitro não marca a falta, segue o jogo. Güler reclama, lateral pro Hilal bater no campo de defesa. Tá legal esse jogo, viu, Zaidan? Essa Copa do Mundo de Clubes está surpreendendo, hein? Cada vez mais. E você sabe, Martelli, eu até falava com o PDV, não é que o Al Hilal está jogando bem porque está empolgado, está correndo muito, mas é um time técnico, é um time que trabalha muito bem a bola, as jogadas são muito bem organizadas. E é preciso reconhecer, como eu falei para o PDV, isso é herança do Jorge Jesus, né, Martelli? É verdade, Zaidan. Quase 15 minutos jogados deste segundo tempo. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Real Madrid pela meia esquerda. Bellingham tenta escapar da marcação. 1-1, empatado o jogo. É bom o jogo em Miami. Desarma a marcação do Hilal. Hilal tenta descer para o contra-golpe na área da Sari. Perde a bola. Volta para a equipe do Real Madrid no campo de ataque pela meia esquerda. Pisou de primeira Güler para Vinícius Júnior. Vai Vinícius Júnior. Vinícius Júnior perde a bola. Tá legal não, hein? Vinícius Júnior tá legal não. Não é só seleção não. Pelo menos... Agora na passagem é cedo, primeiro jogo, tal, do Xabi Alonso, mas está sumido em campo. Vem para ataque mais uma vez, Gonçalo Garcia para o Real Madrid na entrada da área, bate no gol, desvia na marcação. Vem na linha de fundo, volta a jogada para João Cancelo. Cancelo quebra para o campo de ataque, quase 15 minutos jogados deste segundo tempo. Bolão no peito, Marcos Leonardo dominou, ajeitou, escapou. Perde a falta, o Gizão não marca. Manda seguir, reclama Milinkovic Savic, só lateral. E aí eu lhe pergunto, já estamos com quase 15. Quem é que tá no banco do Real Madrid, hein, Nina? Vamos lá, algumas opções aqui, a começar com o camisa 10, Modric. Além dele, o Franco Salles, o Cabelhos, Brahim, o Youssef, o Jaco, o Chema, o Diego Aguado, o Vitor Munhoz e o Lucas Vázquez. Bom, o banco do Real tudo bem, né? Não é aquele banco, mas o Mbappé tá fora, tá com gripe. Só de colocar o Modric ali, Lucas Vázquez, experientíssimo também, né? Enquanto a gente vê Roberto Carlos, hein, lateral esquerdo, Roberto Carlos, brasileiro, tá lá em Miami. Só de colocar um experiente lateral direito, barra ala, capitão do Real Madrid, Modric, já dá uma mudada, não dá não, Zaidan? E além disso, Martelli, é uma opção interessante pro ataque. Eu tiraria o Garcia, fez o gol, tal, legal, e colocaria o Brahim Dias. Acho que é um jogador que pode render muito mais do que o Gonçalo Garcia no ataque do Real. Vem o Real Madrid para o campo de ataque, pode ser uma opção também no ataque para o Real, porque não tá aparecendo não Gonçalo Garcia, mas vem Vini, levantou a segunda trave, olha ele aí, ó, Gonçalo Garcia, deu aquela cutucada, aí ele apareceu, testou nas mãos do Bono, Nina.
que tá muito seguro no jogo. O Bono, inclusive, você vai se lembrar dele, goleiro marroquino, que foi destaque da Copa do Mundo de 2022, quando a seleção de Marrocos fez uma campanha espetacular, caindo na semifinal. 16 jogados do segundo tempo, essa é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No futebol da Bandeirantes em FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Manuel Zaidan falou que ia ser 3-0 pro Real Madrid. O Al Hilal tá surpreendendo. Al Hilal 1, Real Madrid também 1. Trent Alexander-Arnold no campo de ataque na ponta direita. Boa bola, linha de fundo. Era para Rodrigo, tentou passe à frente, corta a marcação. Volta para Alexander-Arnold na meia direita. Ele cruza, mergulha para tocar de cabeça. Altan Bakhti, o zagueiro do Al Hilal, tira. Contra-ataque, tá armado para a equipe do Al Hilal. Dominou Marcos Leonardo, perdeu na sequência, tentou brigar, perdeu. Ganha a equipe do Real. Boa bola na ponta esquerda. Vai Vinícius Júnior dentro da grande área. Fintou, levou na linha de fundo. No carrinho, na cobertura cirúrgico. Altan Bakhti desarma Vinícius Júnior e recomeça para a equipe do Al Hilal. O banco do Al Hilal para aquela, crucificar repórter. Na pronúncia, nas opções. Tem uma galera lá, um deles, o Al Randan, hein? É um centroavante que pode pintar, ele sempre entra nos jogos. Vem para o campo de ataque, o Al Hilal, lançamento na ponta direita, Salem na linha de fundo é o brasileiro, Renan Lodge, chegou na bola, Renan Lodge volta a jogada para Nasser para Renan Lodge, tudo isso pela meia esquerda do campo de ataque para Nasser Al-Dassauri. Relógio marca 17 minutos jogados, 17 do segundo tempo. É bom o jogo em Miami, é bom o jogo, 1 pro Real Madrid, 1 também pro Hilal. Vamos ver, tem uma hora de jogo aí, será que vai diminuir o ritmo? Quem é que tá mais cansado? Quem é que tem mais perna? Saldo de gols é importante, é critério, é um grupo que ainda tem Salzburg e Pachuca. Sei não, hein? Al Hilal no campo de ataque para a esquerda. Fala, Zaidan. O Manuel mandou uma pergunta para você e para Nina aqui. Palpite para o jogo do Palmeiras amanhã. Fala aí, Nina. Essa é difícil, hein? Eu vou apostar na vitória do Palmeiras, 3-1, Zaidan. Ô, Nina, aproveita aí, enquanto eu tô no palpite aqui, as alterações da equipe do Al Hilal, que parece que o Simone Inzaghi vai vencer. Olha, Zaidan, cada jogo é um jogo, né? Porque se for pegar o jogo de Al Ahly e Miami, foi aberto, mas de nível técnico, muito inferior ao do Palmeiras. Só não pode entrar de salto alto, e acho que o Palmeiras não vai fazer isso. Tem tudo para ganhar amanhã o Palmeiras 1-0, eu acho, viu? Mas, ao mesmo tempo, que medo desses joguinhos de Copa do Mundo, viu, Zaidan? Ninguém é bobo. Que medo, cara. Que medo. O goleiro dos caras é bom, né? Pois é. O Al Ahly ganhou tudo lá, né? Muitos falam que é o maior da região, que, enfim, não tem discussão. Do Egito, sem dúvida. Do Egito, sem dúvida. E na África é o maior ganhador de títulos. Mas para mim dá Palmeiras. Rapaz, agora abriram as porteiras do banco de reserva. Segura. O Al Hilal mexeu, né? Foi isso, Nina? Troca a caneta aí, Nina. Exatamente, vou colocar meu árabe aqui para jogo, tá, Zaidan? Na saída do 20, Cancelo, para entrada do 15, Al-Qahtani, saindo também o brasileiro, 77, Malcom, para entrada do 88, Hamad. 88, Hamad. Entrou aí o Vasquez e o Dias. Acho que o Vasquez e o Dias estão prontos para entrar. Mas ele vai tirar o brasileiro, hein? Ele vai tirar o brasileiro, cara. Vai tirar o Rodrigo. Vou falar uma coisa. Minha gente, acontece. Rodrigo não é que tava bem no jogo assim, não, mas tá melhor que o Vinícius Júnior, né? Enfim. O Al Hilal já tinha Arnold mexido. Saiu também, né? Saiu o Arnold. Eu tô vendo aqui. A Nina Gagliotti está confirmando, inclusive, aqui já tem as alterações, a gente está atropelando ela. Perdão, viu, Nina Gagliotti? Imagina, Pedro Martelli, confirmando então, saindo camisa número 12, estreante, Alexander Arnold, para entrada do 21, Brahim. Saiu também o brasileiro, número 11, Rodrigo, para entrada do 17, experiente Lucas Vasquez. Ô Zaidan, aí o Vasquez vai para a lateral direita, é isso? Claro. Ele que já foi atacante, ponta, meio-campista, há muito tempo é usado na lateral. O Ancelotti o colocou inclusive como titular com as muitas contusões do Carvajal, né? Mas o Arnold teve uma estreia bem discreta, né? Apareceu muito pouco no jogo. Entra o Lucas Vasquez e lá na frente a mudança esperada, o Brahim Dias em campo. Mas eu não teria tirado o Rodrigo, teria tirado o Gonçalo Garcia. Talvez até o Xabi Alonso tenha, não, vamos deixar o garoto lá, fez o gol, vamos dar moral.
mas eu teria colocado o Brahim Dias no lugar do Gonçalo Garcia, não do Rodrigo. 21 jogados deste segundo tempo, mudanças na equipe do Real Madrid, mudanças também na equipe do Al-Hilal, de olho em Lucas Vasquez. Tem que ficar de olho também nessa mudança. O Al-Qhtani muitas vezes zagueiro, hein? Será que ele vai fechar a casinha? Sei não. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Real Madrid, insiste em entrada da grande área, o primeiro chute a gol por cima da meta do Bruno. Arda Güler arriscou, pegou embaixo da bola, linha de fundo, tiro de meta pro Al-Hilal, Nina Gagliotti. E aí, o sinal do torcedor do Real Madrid nas arquibancadas, fazendo assim com o dedo de que foi pertinho, faltou só um pouquinho, que não é verdade, né, Martelli? Porque o chute foi totalmente desproporcional, muito longe do gol do Bono. Essa é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA para você ligado na Bandeirantes, na faixa estendida, pega legal para todos os cantos do Brasil, pode contar 86.3 no tradicional FM 90.9 de São Paulo. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Também participando, um pro Real Madrid, um pro Al-Hilal, é jogo bom, é jogo parelho. O primeiro tempo foi do Hilal, hein? Foi do Real, não teve essa superioridade não da equipe que é comandada agora por Xabi Alonso. Sai jogando dentro da grande área, Bono para a equipe do Al-Hilal sem pressa. Bono que abre para o campo de ataque, busca pela meia direita, vai subir para tocar de cabeça. Milinkovic, Savic tomou uma cotovelada, mandou seguir o árbitro. Fran Garcia chegou forte, Savic está sentindo. Foi forte a chegada do Fran Garcia. Segue o jogo pela meia esquerda, insiste. Olha lá o Al-Hilal trocando passe aí para o jogo. Savic está sentindo. Serguei, Milinkovic, Savic. Eu, na primeira impressão que tive aqui, ô Zaidan, o Fran Garcia vai no corpo do Milinkovic, Savic. Juizão não marca falta. Mas é o ombro a ombro, mas que sobra pro pescoço ali no tranco, né, Zaidan? Sobra sim, ele acaba jogando o braço, né? Mas eu tive a mesma interpretação do Facundo Tejo. Não teria marcado falta, não. Acho que foi um lado a lado, como você falou, uma disputa por espaço. É que ele levou a pior, né? E não tá fingindo, ele tá sentindo muita dor. Do jeito que o jogador cai, você já sabe que ali não tem simulação, é dor mesmo. Mas eu também não teria marcado a falta, não. Eu acho que o argentino acertou na marcação. Pelo menos na minha opinião foi assim, Martelo. Toma uma água, um café aí, viu, mestre? Tá na hora. Cooling break, pausa para hidratação em Miami. Boa. Ó o Ruiz lá, aproveitando para puxar uma ideia, trocar um papo ali com o Valverde mais experiente. Aí tem aquelas famosas toalhas com gelo na nuca ali dos jogadores do Real Madrid. Vinícius Júnior não tá bem, hein, gente? Vinícius Júnior não tá legal no jogo. Vou pegar o Real Madrid aqui, não tá bem não. Muito criticado na seleção, é verdade, mas hoje também não tá legal. É aquele velho papo, né? Pô, não é todo mundo... Tem essa não, não é todo mundo que queria estar lá. Os times estão lá ganhando dinheiro, né? Cada vitória tem uma bonificação, é um título importante. E aí depois também não pode ser cobrado, né? Porque quem voltar, você acha que não tem aquela provocação, ô Zaidan? Real Madrid toma, por exemplo, do Al-Hilal, toma do Salzburgo, não passa, vai voltar para a Espanha. Você acha que o torcedor do Barça não provoca, ô Zaidan? Não, e aquilo que a gente falava, né? No Real Madrid, a pressão é permanente. Você tem de ganhar, ser campeão de tudo. E o Xabi Alonso sabe disso. Ele jogou muito tempo no Real Madrid. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe que não tem essa de não, torneio amistoso, ou então depois, não. Você tem 6 meses aí para começar a mostrar resultado. Isso não existe no Real Madrid. Você tem de ganhar. É uma exigência permanente. Ele sabe disso. Agora, com relação ao Vinícius, tanto na seleção como neste Real Madrid, nesta formação, há um problema tático para o Vinícius. O Vinícius é um jogador que precisa de espaço. Ele é muito rápido, ele usa bem a velocidade para dar o drible, é difícil marcá-lo quando ele está em velocidade. E tanto na seleção quanto nesta formação do Real Madrid, a maioria das vezes ele recebe a bola parado. E aí ele tem de fazer a jogada, às vezes faz, porque ele é muito bom de bola, é talentoso. Mas não é o jogo que ele gosta, porque faltam os lançadores, né? O último dos moicanos está no banco, que é o Modric. Vai jogar cada vez menos, está indo para aposentadoria. O Kroos foi embora. Então ele sente muito a falta de lançadores. Geralmente a bola chega, ela vem, os caras tocando, carregando, jogam nele, mas ele parado. Quase não é utilizada a velocidade que ele tem, meu caro Martelo.
25 minutos jogados deste segundo tempo. É a Copa do Mundo de Clubes na primeira rodada do Grupo H. Real Madrid está empatando com o Al-Hilal 1-1. Copa do Mundo de Clubes da FIFA no futebol da Bandeirantes. Termina a pausa para hidratação. Bola rolando mais uma vez em Miami no Hard Rock Stadium. Tá 1-1, tudo igual. Toca de cabeça, Renan Lodge para a esquerda. Pra Salem, Aldassari. Bateu a carteira do zagueiro, soltou o bolão, vai virar o jogo. Partiu por cima do gol. O Marcos Leonardo caiu na perna esquerda dentro da grande área, na chapa bonita que ele queria, não saiu. Muito embaixo da bola, linha de fundo por cima do gol. Tiro de meta para o Madrid, Nina. Hoje o Marcos Leonardo conseguiu o hat-trick de gols perdidos. A terceira grande chance, que dessa vez ele acaba jogando muito longe do gol, por cima do Courtois. Mais um tiro de meta para o Real, mas o Al-Hilal muito próximo do segundo gol. Placar de 1-1, tá tudo igual, o jogo tá parado, tem falta marcada para a equipe do Real Madrid bater no campo de defesa. A imagem foi buscar também o Pepe, hein? Ex-zagueiro de seleção portuguesa, ex-zagueiro de Porto, ex-zagueiro do Real Madrid, tá no estádio. Ele, Roberto Carlos, Baggio, grandes figuras no Hard Rock em Miami para ver por enquanto o Real Madrid 1. Al-Hilal também 1 com transmissão da Rádio Bandeirantes no FM 90.9 e na faixa estendida 86.3 para todos os cantos do Brasil. Amanhã Palmeiras em campo, 1 da tarde, hein? Palmeiras e Al-Ahly, 1 da tarde, tem Verdão em campo, vem Real Madrid, vem pro chute, em cima do Bono! Valverde, entrada da área, chapou rasteiro, Bono do centro do gol faz a defesa tranquila pro Real, Nina. Equilibrado de frente pro gol, mas tinha muita gente na frente dele, acabou optando pela bola de segurança, que foi um chute rasteiro sem muita força, ficou fácil pro Bono. Sai jogando mais essa. Sai jogando Al-Hilal pelo campo de defesa da meia direita, quebra para o campo de ataque. Al-Khatani no círculo central, não chega na bola. Sergei Milinkovic-Savic perde, ganha o Real Madrid. Contra-ataque agora, tá aberto Al-Hilal na meia esquerda, pode escapar da marcação. Bellingham soltou na canhota para Vinícius Júnior, erra mais uma jogada. É isso aí, Zaida. Recebeu sem espaço, não tem o que fazer. Não tinha o que fazer o Vinícius Júnior. E aí o Bellingham protege depois do passe do Vinícius. A bola desvia, cai próxima à bandeira de escanteio. Emmanuel, lateral do campo de ataque pela meia esquerda para a equipe do Real bater. 1-1, empatado o jogo, quase 30 minutos jogados deste segundo tempo. Lateral já cobrada, a bola cai de esquerda para a direita, lá pela ponta. Encarou a marcação, Lucas Vasquez pedalou, balançou. Ele domina, ergue a cabeça, pode fazer o cruzamento, levantou a meia altura, escora a marcação, toca completa na meia direita. Toca por último no jogador do Al-Hilal. E com isso, escanteio. Escanteio marcado para o Real bater na ponta esquerda, hein, Nina? De graça o escanteio para o Real Madrid, num momento importante da partida, que mais uma vez o Al-Hilal domina, vem Real colocar a bola na área. Escanteio para o Real Madrid bater, cobrança na primeira trave, desvio, voltou na entrada da grande área, falha a marcação do Al-Hilal, cede a posse de bola, volta para o Real Madrid. Real Madrid insiste, último homem, Thibaut Courtois. Courtois como um líbero, no campo de defesa, o último homem, chapa jogada pela meia direita, entrega a bola, tenta imprimir velocidade, vai para cima, Brahim volta. Lembrando que o Real Madrid está com Vinícius Júnior, Brahim, Gonçalo Garcia, esse trio de ataque ainda tem o Arda Güler, Valverde, Bellingham, Lucas Vasquez, ofensivo Real Madrid nesse momento, insiste pela ponta, Lucas Vasquez tentou adiantar, leva a bola para a linha de fundo. Acabou o campo, tiro de meta e só isso para o Al-Hilal, é isso, Nina? Perfeitamente, e aí o Facundo Telo não tá dando muita bola para jogador que cai não. Caiu, ele só faz aquele sinal de que manda levantar e segue o jogo, ficou pedindo a falta, nada disso, tiro de meta. Placar de 1-1, tá tudo igual, o Al-Hilal vai ser jogando pelo campo de defesa para você que curte, ligados no microfone da Bandeirantes, vai pintar mais uma mudança. Vem mais uma mudança no Al-Hilal. Cano. Joga muito, hein? Já tá Esse prontinho é bom, para entrar. E eu vou te falar, Zaidan, ele não gostou desde o início de sua passagem lá no Al-Hilal, ele não gosta de ficar no banco não, viu? Já reclamou publicamente. Joga muito. E é bom jogador. Joga muito. Joga muito, joga muito. Meio campista de qualidades raras, viu? Tem passe, tem domínio. Agora, a gente não tá vendo lá, então não sei se ele não tá bem fisicamente e tal. Se foi o Jorge Jesus que entrou numas e o Isaac herdou a situação assim, vai mudando aos poucos. Mas esse cara joga muito, é um dos melhores jogadores da Ásia nos últimos anos. E aí, quem é que vai embora, Nina? Saindo camisa 16, Nasser, para a entrada, portanto, de Cano com a 28.
No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Mundo de Clubes em Miami, primeira rodada, Grupo H no Hard Rock Stadium. Relógio marca 32, segundo tempo. Real Madrid 1. Gol de Gonçalo Garcia. Al Hilal também 1. Gol de Rubem Neves no plantão esportivo. Fala, Guilherme Agrela. Amanhã, além de Palmeiras e Al-Ahly, tem Inter, Miami e Porto no Mercedes-Benz Stadium às 4 horas da tarde em Atlanta. Seattle Sounders e Atlético de Madrid no Lumen Field e PSG e Botafogo no Rose Bowl, o palco do Tetra do Brasil 94 às 10 horas da noite no horário de Brasília. Pedro Martelli. Palmeiras entra em campo amanhã, 1 da tarde. Rádio Bandeirantes transmite o jogo, 10 da noite. O Botafogo entra em campo. Rádio Bandeirantes transmite o jogo. Botafogo vai passar o trator pra cima do Paris Saint-Germain, Zaidan. Rapaz, o Botafogo tem aquela história, né? As coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas desta vez é muito difícil. Né? O Paris chegou ligadão, né? Já meteu uma goleada de cara. Campeão europeu, mas nem por isso desprezou o Mundial. Você percebeu no primeiro jogo que jogaram com seriedade, atropelaram o Atlético Madrid. Na verdade que o Atlético jogou nada, né? Jogou pedrinha aquele dia. Mas enfim, pode acontecer, mas o Paris é muito favorito. Tá, você falou, tá falado, moleque. Manuel Zaidan, amanhã tem Botafogo. É o fogão, 10 da noite contra o Paris Saint-Germain. 1 da tarde, o Verdão tá em campo. 32 jogados, segundo tempo em Miami. 1 pro Real Madrid, 1 também pro Al-Hilal. Perigo nesse finzinho de jogo, hein? Quem é que vai ter mais pernas? Mudanças em campo. Deixa eu ver a chegada agora do Al-Hilal. Sergei Milinkovic-Savic não consegue o domínio pela meia esquerda. Quarta marcação do Real Madrid, sai jogando pelo círculo central. Pisa na bola Valverde. Valverde à frente para Bellingham. Aberto ao Al-Hilal, Bellingham. Soltou o bolão na ponta, chegou. Brahim pediu, soltou na entrada da grande área. Bellingham bateram a carteira dele. Perde a bola Bellingham. Ameaça puxar contra-golpe para a equipe do Al-Hilal pela meia esquerda. Salinha do Assar, será que tem perna? Desce em contra-golpe pela meia esquerda. Aberto também o Real Madrid. Carrega o Al-Hilal pela ponta esquerda, ergue a cabeça, Ramad, entrada da grande área, tem que soltar a bola, levou na linha de fundo pra Cano, pisou da bola, acabou de entrar, perde espaço, não dá pra cruzar, calma, parada. Insiste com o Salinha do Assari, na meia esquerda ele volta para Renan Lodge, Lodge por dentro, Milinkovic-Savic domina, busca espaço, cria o espaço na meia esquerda, mais uma vez se aproximando com Cano, Cano levou na linha de fundo, pra Salinha do Assari, dominou, levantou, cruzou, explodiu na marcação, passa na entrada da grande área, não chega para vir de trás. Vinha o Ramad para bater o gol. Contra-ataque armado agora para a equipe do Real Madrid. Desceu na ponta direita, tentou adiantar. Brahim perde a bola. Volta Brabano dentro da grande área, aos quase 35 minutos jogados do segundo tempo. Ele quebra de qualquer jeito. Deu certo para Salem. Sai a triangulação da equipe do Al-Hilal. Como joga Milinkovic. O Renan Lodge, cara. Faltou perna, ele sentiu, hein? Sentiu e caiu. Enquanto isso, o Real Madrid muda, hein, Nina Gagliotti? Perfeitamente saindo Vinícius Júnior para a entrada do 44 Munhoz. Vini Júnior com a 7 saindo para a entrada do 44 Munhoz. Sai vaiado, tá? Felizmente, mas sai vaiado. E que pena que o Lodge não chegou naquela bola, Zaidan. Sentiu, né? Muscular, claramente muscular. Agora, houve duas mudanças no jogo, né? No segundo tempo, o Real Madrid volta jogando lá na frente, com o meio campo marcando na frente. E o Al-Hilal, que no primeiro tempo foi um time que tocou a bola, que envolveu, que empurrou o Real Madrid para a defesa, passou a jogar nos contra-ataques. Teve 3 grandes chances em contra-ataques, desperdiçou as 3. Com a entrada do Cano, isso muda um pouco, porque o Cano é um cara que vai prender mais a bola, vai tocar mais curto. A tendência é que o Al-Nassr volte a ser um time que fique mais com a bola, o Al-Hilal. Porque no segundo tempo até aqui foi um time de contra-ataques. Isso agora muda com a entrada do Cano. E o Real Madrid vai para cima, né? Vai para cima, tá com 5 jogadores claramente ofensivos tentando decidir o jogo, mas chegou muito pouco, hein? Depois daquela bola na trave, a defesa do Bono e tal, não aconteceu mais nada do ataque do Real Madrid. 35 minutos jogados deste segundo tempo. Já Modric em campo. Mas como? Te falar um negócio. Real Madrid mexeu. Quando parou o jogo, era no intervalo, não conta a pausa, então tinha 3. Já vem Modric em campo. E o Al-Hilal, tô achando que tá na hora de o Randan.
Centroavante importante lá na frente. Sei não se o Marcos Leonardo não pregou. Vem para o campo de ataque, insiste a equipe do Real Madrid pela meia esquerda. Tentei a bola, acabou de entrar em campo Munhaz. Olha o torcedor do Real Madrid gritando o nome de Modric. Trabalha a bola mais atrás. De primeira ergue a cabeça, chapa a bola na entrada da grande área. Real Madrid girou na ponta, bolão, cruzamento rasteiro em cima do Renan Lodi. Vai pela linha de fundo. Lodi está esgotado. Zabe em campo, escanteio para o Real bater na ponta esquerda, Nina Gagliotti. E mesmo esgotado faz um corte providencial. Se não tivesse o desvio, a chance era grande do Real Madrid pular de novo à frente do placar. No momento que a torcida do Real vai à loucura, Modric à beira do gramado, aguardando apenas a modificação, mas o escanteio deve ser cobrado antes. Güler na bola. Arda Güler para a cobrança de escanteio, levantou, toque de cabeça na entrada da pequena área, toca por último no zagueiro, toa ao Hilal e vai pela linha de fundo. Rui sentava na parada, novo escanteio aí, Nina. Mais um escanteio e o Facundo Telo quase que dá tiro de meta, mas aí o zagueirão chamou para ele, falou, tocou mesmo, mais uma vez Güler na bola. Escanteio para a equipe do Real Madrid bater mais uma. Modric está esperando para entrar em campo. Já duas mudanças também na equipe do Hilal. E vão ser as últimas. Não dá mais para o Renan Lodi. Não dá mais para o Renan Lodi. Estou vendo ali o 16, talvez. Talvez o 16. Ó, o primeiro que vai embora é o Marcos Leonardo, viu? Saindo Renan Lodi com a 6 e Marcos Leonardo com a 11 para as entradas de Al Harbi com a 24 e também o Musabi com a 18. Al Harbi com a 24, como é que é o nome do 18 aí? Musabi. Musabi, portanto. As últimas duas mudanças, vai ter Randan não. Não vai ter Randan, não vai ter o centroavante pesadão, mas dentro da grande área de forte. Últimas mudanças do Al Hilal. Escanteio na meia esquerda para a equipe do Real Madrid bater na primeira trave. O levantamento sobe, toca, corta a marcação. Afasta o Al Hilal, volta pela meia esquerda. Insiste o Real, pedalou, balançou, encarou a marcação. Jogada é boa, tentou o Arda Güler, levou, perdeu na linha de fundo. Rasga a marcação do Hilal, linha de fundo, tiro de meta e agora a última do Real Madrid. Saindo o inglês Bellingham para a entrada do camisa número 10 do Real Madrid, Modric. Zaidan. Bom, as mudanças no Al Hilal, obviamente, são por razões físicas, né? Você já havia notado o Marcos Leonardo cansadão, o Renan Lodi sentiu aquela jogada que ele tenta dar um pique pela esquerda, ele sentiu ali a panturrilha, já não tinha condição, mas os dois jogaram bem, os dois brasileiros fizeram um bom jogo, né? Então são mudanças por razão física. E o Bellingham não fez uma grande temporada, essa última temporada do Ancelotti. O Bellingham jogou abaixo do que pode, é um grande jogador, mas jogou abaixo do que pode. O Modric é uma lenda, né, Martelli? Então é claro que o estádio vem abaixo quando ele entra em campo. É muita bola, é muita qualidade. Modric em campo na equipe do Real Madrid. Está jogando o Real dentro da grande área. Relógio vai marcar já 40 minutos, 40, quase 40 deste segundo tempo. Um para o Real Madrid, um também para o Hilal. É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Era jogo fácil para o Real que nada. Complicado o primeiro tempo, mas muito complicado o primeiro tempo. A imagem vai mostrar Fiorentino Pérez, hein? Presidente do Real Madrid, semblante fechado. E não, se depois ele não desce e dá uma chamada lá, fala, ó, minha gente, tá valendo uma grana cada vitória, tá? Tá valendo uma grana, vamos vencer o jogo, mas tem tempo ainda pro Real. Real Madrid insiste pela ponta direita, domina mais uma vez Lucas Vázquez trabalha a bola, tenta descer pro campo de ataque com o Gonçalo Garcia, por dentro mais uma vez com o Huijsen. Modric, quando pegar na bola vai ser aplaudido. Huijsen, o zagueiro, carregou na linha de fundo, meia esquerda, cruzamento fechado, Altambacti no alto, tira, corta a marcação, volta para Modric dentro da grande área, tentou o passe, corta a marcação do Hilal, tome contra-golpe. Contra-ataque agora para o Hilal, quem para? Salem Aldassauri, pela meia esquerda, tentou, já se recompôs o Real Madrid, buscou espaço por dentro, Milinkovic-Savic saiu na cara do gol, o passe foi forte demais para o Salem, Courtois vai nos pés do atacante, Nina. E que passe, pena que foi um pouquinho forte, um pouco mais forte do que o necessário, e aí a bola acabou ficando fácil para o Courtois, mas um passe em profundidade do Milinkovic-Savic, tá jogando muito o meio campo do Al Hilal, Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você.
Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, Miami. Primeira rodada, Grupo H, 40 minutos jogados no segundo tempo. Terminando o jogo, Real Madrid 1, Al Hilal também 1. QG Esportivo da Bandeirantes, fala Guilherme Agrela. Informação do repórter Bandeirantes Luiz Fabiani. O Corinthians vai se reunir com a Adidas para fechar um contrato de 10 anos, Martelli. 41 minutos jogados deste segundo tempo. Lembrando para você, amanhã tem Palmeiras e Al-Ahly, 1h, 10 da noite. Tem o Botafogo e Paris Saint-Germain. Um dia de 2 brasileiros em campo. 1-1 empatado o jogo. Experiente Modric para o experiente Lucas Vasquez pela meia direita. Vasquez por dentro para Gonçalo Garcia. Ele tenta partir para cima da marcação naquele da grande área. Recua um pouquinho mais atrás na meia direita para Tchouaméni. Levantou segunda trave, sobe Altomacti, tira. Corta de cabeça. Sobra o braço do Al-Qahtani para cima do jogador do Real dentro da área, hein? Sem não. Al-Qahtani deixa o braço para cima do Fran Garcia dentro da grande área, que vai à loucura. A sua visão do lance, hein, Zaidan? Martelli, que acertou. A minha dúvida se ainda estava dentro da área. Você tem toda a razão. Eu estava em dúvida se foi dentro ou fora da área, mas agora dá para ver claramente que foi dentro da área. É lance pro VAR. Para mim foi pênalti. Sangrando bastante o Fran Garcia. Olha, demais, hein? Mas tá sangrando muito. Sente Fran Garcia. Qual é o nome do cidadão no VAR lá? Acho que ele é uruguaio, né? Isso, Leodan Gonçalves, árbitro uruguaio que está responsável pelo VAR. Num lance bastante forte, Pedro Martelli acaba levando uma cotovelada, o Fran Garcia, no rosto, dentro da área, que abre a boca do jogador, sangrando bastante nesse momento, que sai de campo para estancar este sangramento. Olha, se há demora, a dúvida, hein? Se há demora, a dúvida, claro. O juiz não tem a certeza para mandar seguir, né, Zaidan? Claro. Você tem uma prova cabal, né? De que houve agressão, tá sangrando. Então, você tem a prova. Ele pode ter achado na hora que foi uma disputa normal. Para isso tem de entrar o VAR. O árbitro não percebeu o que aconteceu, vai normal. Pro VAR. Vai pro VAR, né? E a torcida já se... Ó, cartão pro Rubem Neves, né? Cartão pro Rubem Neves por reclamação no momento que o árbitro do jogo, o argentino Facundo Telo, se direciona à cabine do VAR no Hard Rock Stadium. Agora o que tem de segurança, hein? Estados Unidos é uma beleza. Tá no VAR lá. Ele tá olhando a bola, é verdade. Ele em nenhum momento tá olhando, né, com a intenção, né? É o braço para proteger, mas é bom, Zaidan. Passou um pouco da conta ali, né? Na minha opinião, ele nem sabe que o jogador do Real Madrid está chegando. Ele faz aquele movimento com o braço para fazer o giro e bater na bola. Para correr assim, né, Zé? Ele tem afastado ali, tá muito... Sim. Ele faz aquele movimento, ele abre o braço, mas ele nem tá vendo. Mas esse lance, não importa se é voluntário ou não. Só bola na mão que você tem de considerar a intenção. Nesse caso, é uma falta. É involuntária? Sim, mas é falta. Ele impede o jogador do Real de ir para a bola e impede com uma entrada faltosa. Dentro da área, é pênalti. Para mim é pênalti. Inclusive, Zaidan, reiterando isso que você falou, essa primeira parte de que ele não havia visto, foi o que fez o árbitro, foi o gesto dele no momento que ele sai da cabine do VAR para anunciar a sua decisão, Martelli. Vamos lá, faz o sinal. Number 15 make a foul, é isso aí, o Télio. O número 15 comete a falta, é pênalti para a equipe do Real Madrid. Você escuta no sonsaço da Bandeirantes o Al-Qahtani, que tinha entrado no segundo tempo. É uma nova política, um novo protocolo. O árbitro fala e o estádio escuta. Pênalti para o Real Madrid e vai pitar mais um cartão amarelo, hein? E aí ele está procurando. Cadê o Al-Qahtani? Cartão amarelo e pênalti para o Real. Perfeito. É isso, Nina? Perfeito. Cartão amarelo para o 15 Al-Qahtani, que entrou agora há pouquinho e acaba fazendo essa falta sem intenção, mas sem intenção também é falta. Acabou abrindo a boca do colega, que sangrou bastante. Portanto, pênalti para o Real Madrid. Vamos ver quem cobra. Bono é o goleiro do Al Hilal, o marroquino.
Zaidan demorou para decidir, mas ele foi com o VAR. Deu pênalti para o Real Madrid e o torcedor se ajeita. Será que vai ser o Modric? Pode ser, foi pênalti, é indiscutível. E é uma pena, porque o Al Hilal não merece perder esse jogo, né? E agora o Real tem a grande chance, o jogo quase acabando, tem a grande chance de fazer o gol da vitória, mas o Al Hilal não merecia perder esse jogo. Verdade. Por tudo que a gente viu durante 1h30. Fernando Alves Firmino tá ligado no microfone da Bandeirantes, está chorando, o torcedor do Al Hilal tá louco da vida. Queria que o Al Hilal passasse, mas tem bono no gol. 46 minutos jogados neste segundo tempo. É pênalti para a equipe do Real Madrid bater. Valverde, o capitão, toma a distância. Bono no gol, Valverde partiu, bateu no gol. Bono! Acerta o canto, Bono pega o pênalti. Foi pra bola em velocidade no gol, Valverde encheu o pé no canto inferior direito, Bono solta a bola em 2 tempos, depois ele pega, defesaça do goleiro do Hilal, permanece 1-1, que defesa de pênalti de Bono, pênalti batido forte, Bono pegou na Gagliotti. Sabe aquele pênalti batido a meia altura que facilita a vida do goleiro? Não foi isso que aconteceu, Martelli. Ele bateu cruzado, forte. E o Bono, com muita personalidade, faz a defesa. Em 2 tempos, é verdade, ela foi forte. Na primeira ele espalmou e na segunda ele encaixou no momento que o árbitro da partida mostra mais 7 minutos de acréscimo. 52 é o limite do segundo tempo. Bono, que defesa do Bono, Zaidan. E pela reação do Xabi Alonso, você vê que para ele não é amistoso, não. Ele quer muito ganhar esse jogo. Mas, repito, o Al Hilal não merece uma derrota hoje. O time jogou muito bem, o Martelli. Muito bem. Não merecia perder o jogo. Eu acho que o Manuel gostou da defesa do Bono, viu? Vem pro campo de ataque, a equipe do Real Madrid tem jogo. 48 minutos jogados, vamos até 52. Desce o Real Madrid, desce o Real com o Munhoz na ponta esquerda, ameaçou cruzar. Entrada da grande área, pé de Modric. Achei que o Modric ia bater o pênalti. Valverde perdeu. Bono defendeu, é melhor. Bono defendeu. Quina da grande área pela meia esquerda, insiste. Arda Güler, volta a jogada para Modric. O inteligente já foi melhor do mundo. Croata abre a jogada pela meia esquerda. Leva para a linha de fundo com o Munhoz. Munhoz, Fátio levantou a segunda trave no alto. Koulibaly tira. Quarta na entrada da área, quarta marcação do Al Hilal, mas volta para a equipe do Real. É pressão do Real Madrid. Tchouaméni pela meia direita, da meia direita para a meia esquerda, trabalha a bola de primeira para Huijsen. Huijsen, o zagueiro, vai curtindo uma de meia. Finzinho de jogo. Modric abre a jogada pela ponta direita, Vasquez. Corrige a trajetória da bola, pisa nela, volta atrás um pouquinho com Tchouaméni. Tchouaméni tenta fazer o cruzamento, chapa a bola pela ponta para Lucas Vasquez. Vasquez experiente. Entrada da grande área, gira o jogo, dá um passe de primeira, vai cercando a grande área do Al Hilal. Valverde dominou na entrada da área, soltou o balão, entrada de calcanhar para Munhozinha de fundo, meia esquerda, cruzou, tirou mal o zagueiro, chute a gol em cima do zagueiro. Já não vale mais nada, tá marcado impedimento. Marcado impedimento, também tive a impressão ali na jogada que depois que ele chuta, a bola volta no braço dele. No primeiro momento achei que era isso que o árbitro da partida havia marcado, mas na verdade bem antes disso já estava impedido, no momento que o Gonzalo Garcia é eleito pela transmissão da FIFA o melhor jogador da partida. Gostaria de ver esses jogos aí, viu? É, os caras. Até porque você tem muito voto também do torcedor, né? Que o cara fez o gol. Então é quem fez o gol, quem fez o gol. Então vamos no Gonçalo Garcia. E o Real Madrid, que tem torcida no mundo inteiro, os caras votam em jogadores do Real Madrid. Na verdade. Agora, pra mim, você tem 2 grandes candidatos. O Bono, que já fez uma grande Copa do Mundo para o Marrocos. Né? O Marrocos fez uma Copa histórica e ele pegou demais na Copa do Mundo. E hoje, uma atuação excelente, pegando um pênalti, sendo decisivo. E o Rubem Neves, né? O Rubem Neves jantou o meio-campo do Real Madrid durante boa parte do jogo. O cara não importa se tem Copa, se é de clube, se é Copa de cozinha, se tiver Copa no nome, o Bono tá bem pelo jeito. E a votação popular, né? Então os caras gostaram do Gonçalo. Vem o Real Madrid, levantamento era nele, na segunda trave, o toque no gol. Gonçalo Garcia nas costas da zaga, nas mãos de Bono. Já pensou, ele marca o gol, Nina? Ah, o cara que foi eleito o jogador da partida por voto popular, na verdade, foi parado pelo cara
que é o maior destaque desse segundo tempo, o Bono, que fez uma defesaça agora há pouco, pênalti cobrado pelo Valverde. Finzinho de jogo em Miami, relógio marca 50 e 30, vamos até 52. O Real Madrid está empatando em 1-1 com o Al-Hilal, pênalti defendido pelo Bono. O primeiro tempo foi inteiro do Al-Hilal, mas abriu o placar, o Gonçalo empatou de pênalti, Rubem Neves. Depois no VAR foi pênalti pro Real, Bono pegou. Segundo tempo mais equilibrado, hein? Arrisco dizer que mais Real. Vem Real Madrid, levantamento, segunda trave, o toque de cabeça do Tchouaméni por cima do gol. Tiro de meta pro Hilal, o Bono já tá comemorando empate. Opa, acho que ele acresceu mais um, né, Onina? Pelo sinal dele. Parece que sim, mais 8 minutos, portanto, e aí o árbitro da partida acabou marcando o tiro de meta, quase que ele marca o escanteio, mas ainda uma reclamação geral dos zagueiros do Real. Não, do Real não, do Al-Hilal, foi tiro de meta de fato. Vamos até 53, portanto tem mais um minutinho de jogo. Hilal vem para o campo de ataque, trabalha a bola no círculo central, ganha falta, é falta para o Hilal. Chuvera essa, hein? Jogo de Copa, põe lá no meio da área, ó, Hilal. Chuvera a bola. Claro. O Neves do círculo central, quer nem saber, né? Levanta lá, Zaidan. Sei lá, parte pro pacto, enfim. Reza, levanta. Mas eles não querem arriscar, né? Saíram jogando pensou? pra trás ali. Vem o Al-Hilal, Milinkovic, Savic, linha de fundo, bolão, vai pitar o gol, levantou, escanteio! Musabi ganha escanteio para o Al-Hilal, pode ser o último lance do jogo, na ponta esquerda ali na Gagliotti. Na jogada trabalhada, não querem arriscar, mas sabem muito bem puxar um contra-ataque. Consegue mais um escanteio a equipe do Al-Hilal e vai o Al-Nassr para a bola, o craque do time saudita. Escanteio para a equipe do Al-Hilal bater pela ponta esquerda. Último lance do jogo. Salem Al-Nassr, a lenda do futebol árabe para a cobrança. Levantamento a meia altura. Tira de perna esquerda. Corta a marcação da zaga do Real Madrid. Lateral para a equipe do Al-Hilal. Vai terminar o jogo 1-1. Isso é Copa do Mundo de Clubes em Miami. 1-1. O Al-Hilal sai jogando no campo de defesa. A bola estava na área. Está agora na área do Bono. Vai terminar o jogo. Bono, perna esquerda, levanta para o campo de ataque. Juizão está no centro do gramado. O Al-Hilal tem a bola do jogo. Pode ser agora na ponta direita. Trabalha a bola, Milinkovic, Savic por dentro. Tem que acelerar. Boa inversão. Cano na ponta esquerda. Salem Al-Nassr, linha de fundo. É o último lance do jogo. Ele pedalou, encarou, levou pela meia entrada da grande área. Cano dominou, escapou da marcação, rolou o chute a gol. No carrinho do Real Madrid foi firme a zaga. Vai terminar o jogo. Que jogo, hein, gente? Que jogo em Miami. Que jogo em Miami. Domina o Real Madrid, está jogando pelo campo de defesa. Mal, hein? Mal ao Hilal na saída de bola. Contra-golpe pro Real. É falta no centro do campo. Falta pro Real Madrid. Mais 8 nada, hein? Mais 9, mais 10. Até saiu o segundo gol de alguém, viu, Nina? No momento que o Simone... Do Real. Ó o time do pacto. Vem Real Madrid pro campo de ataque na ponta direita. Insiste o Real, linha de fundo. Lucas Vázquez vai ganhar escanteio. Os caras... E conseguiu, Martelli, mais um escanteio. O cara deu 8. Já estamos com 9, mas tudo bem. Escanteio para o Real Madrid bater na ponta direita. Jogadores do Al-Hilal se fecham dentro da grande área. Vai terminar o jogo. Levantamento, segunda trave. Veio o toque de cabeça. Passou sobre o ar da goleiro. Bateu no gol em cima da marcação. Voltou. Bateu no gol. Valverde no bate nos pés do Bono. Vamos ver agora, seu juiz. Vai terminar, seu juiz? Tá esperando o que, seu juiz? Mais 10. Até sair o gol. O telão tá falando alguma coisa lá. Não sei se é mais 11. Placa não subiu, né? Não. E aí, Tênio? Agora sim! Facundo Tênio aponta o centro de campo, termina o jogo em Miami. Real Madrid 1, Al-Hilal também 1, e que jogo! De igual para igual, termina o jogo em Miami. E o Al-Hilal, hein, Zaidan? Celebramos 25 anos de inovação. A Action Technology, líder em automação industrial, impulsiona